Uma mulher destemida senta-se à mesa errada no encontro às cegas, e acaba por ser meu encontro individual, mas descobre que o seu par tem outras intenções. Para enganar a mulher forte, difamei loucamente seu objeto de encontro às cegas, apenas porque eu viajei e trouxe um sistema comigo. A mulher forte não só tem 5 corações acima de sua cabeça, mas também é a beleza número 1 do mundo. Até mesmo tem o rótulo de irmã mais nova. Neste momento, Sulian parece confusa e apressada. Meu nome é Sulian. Eu vim hoje para um encontro às cegas com Giboda do seu pátio. Neste momento, eu também revisei as informações em minha mente. Sulian merece tal esposa? Desculpe, amigo, eu vou interceptar essa esposa. Então, difamei loucamente Giboda na frente de Sulian. Oh, irmãzinha, você não pode ser tola. Todos neste pátio são mais fortes que Giboda. Irmã, se você se casar com Giboda, então espere para sofrer. Sulian, que cresceu em uma aldeia, é muito puro em seu coração. Sem pensamentos extravagantes, fui enganado por um tempo. Eu não dei a Sulian tempo para pensar. Então, fui direto para: irmã, você não sabe, existem mais de 20 famílias neste pátio. A família de Gi é a mais pobre. Boda é apenas um pequeno trabalhador no departamento de fundição, nem mesmo um aprendiz. Um mês é menos de 20 moedas de prata. Ao ouvir isso, Sulian mostrou uma expressão invejosa em seu rosto. Tantos? É quase todas as despesas de alimentação da minha família por um ano. Eu perguntei com uma expressão estranha: irmã, você é do campo? Sulian assentiu. Havia alguma timidez em seu rosto bonito. Ouvi dizer que as pessoas da cidade desprezam as pessoas do campo. Ouvindo isso, fiquei feliz. Ser do campo é ótimo. Então é ainda mais fácil enganar. Venha comigo, irmão, e eu vou te contar tudo. Irmão realmente sente pena de você, uma garota, se casar com a família Gi e sofrer, você sabe? Enquanto falava, eu também tirei um pequeno certificado do meu bolso. Não tenha medo, irmão também é do departamento de fundição. Irmão é um trabalhador de fundição de nível 3, 36 moedas de prata por mês. Eu não vou mentir para você. Não se preocupe. Sulian olhou para o meu certificado e então assentiu ligeiramente. Ok, irmão. Você ainda não comeu, certo? Irmão vai te levar para comer. Eu vou te contar tudo. Enquanto falava, puxei Sulian para fora. Sulian originalmente queria dizer que não comeria. Mas depois de viajar a noite toda, ela estava realmente com muita fome. Finalmente, ela estava um pouco envergonhada. Obrigada, irmão. Você é realmente uma pessoa boa. Olhe para este pequeno rosto vermelho e bonito. As orelhas fofinhas são tão adoráveis. Já que ela veio comigo, tudo bem. Hoje, essa esposa será minha com certeza. Na estrada, eu observava Sulian ao lado, que olhava ao redor curiosa. Irmãzinha, o Anshen não é como o interior. Só o café da manhã custa 200 centavos. Você acha que 20 moedas de prata por mês de Giboda são suficientes? Sulian olhou para mim surpresa. As coisas em Anshen são tão caras. E antes que Sulian pudesse pensar muito, eu continuei imediatamente. O principal é a mãe dela, a madrasta. Aquela velha não presta. Ela fede no quintal. Preguiçosa e gulosa já seriam ruins o bastante. Além disso, Giboda é um filhinho da mamãe. Você sabe o que significa filhinho da mamãe? Significa que ele ouve tudo que a mãe dele diz. E todo o dinheiro que ganha é entregue à madrasta. Se você quiser comer batata doce no futuro, terá que olhar para a cara dela. Ao ouvir isso, Sulian ficou em pânico. Não dizem que as pessoas na cidade comem macarrão de trigo? Por que comer batata doce? Precisa olhar para a cara de alguém? É melhor no campo. Pelo menos podemos comer farinha de milho. Eu sorri levemente. Isso mesmo. Irmãzinha, você não vê as condições da família dela? Sulian parecia magoada, quase chorando. Mas a pessoa que me apresentou disse que a família de Giboda é militar, com boas condições. Quando eu me casar, eles vão me comprar frango fenja? Depois de casada, vou ficar em casa cuidando das crianças e aproveitando a vida. Eu imediatamente fiz uma careta e disse: você pode acreditar no que as casamenteiras dizem? Elas só querem fazer um negócio. Depois que você se casar, elas pegam o dinheiro e vão embora. Elas estão definitivamente te enganando. E o que é a família militar? É só que o pai dele morreu no campo de batalha. O governo dá à família dele mais 10 moedas de prata por ano como pensão. Esse é todo o patrimônio da família dele. Depois de comprar o frango fenjan, o que mais a família dele terá? Você vai comer batata doce todos os dias. Além disso,
Você viu a casa dele? É só um cômodo. Depois que vocês se casarem, se tiverem filhos, não terão 4 ou 5 pessoas espremidas em um cômodo. Vocês nem terão onde ficar. Não terão espaço. E falando nisso, se a família de Giboda realmente tivesse boas condições, já teriam se casado com a senhorita Lee. Por que procurariam alguém do campo? E Sulian sabia disso muito bem. Com os olhos vermelhos, ela soluçou baixinho: não importa. Mulheres são feitas para serem escravas. Minha família também não tem boas condições. Casar com Giboda também é considerado uma boa combinação, afinal, ela poderá morar na cidade. A pequena aparência de Sulian com os olhos vermelhos é realmente de partir o coração, mas em relação às palavras de Sulian, fiquei sem palavras por um momento. Você realmente não sabe o quão bonita você é, não é? E você é realmente uma boa mulher. À altura de tantas etiquetas, ela não se importa com Giboda, então levei Sulian para a barraca de café da manhã. Gritei para o chefe de agora: ei, me dê pãezinhos cozidos no vapor com carne fresca e 2 bolinhos fritos. Um copo de leite de soja. Ao dizer isso, pensei um pouco. Então, para a viagem, leve embora. Terminei de falar. Entreguei uma moeda de prata de 4 cantos. Os olhos do chefe brilharam e ele imediatamente começou a atender. Tenho que levar minha futura esposa para ver a grande mansão em casa, ver as grandes lojas ao longo da rua. Depois de ver, contanto que tudo corra bem, para evitar complicações. Esta tarde levarei Sulian para obter a certidão de casamento, depois que o chefe entregou a caneca de esmalte cheia de leite de soja para Sulian, que estava atônita. Eu sorri. Você não se importa com o copo que o irmão usou, certo? Sulian ficou surpresa. Então ela disse suavemente com o rosto ligeiramente corado: como poderia, irmão Yuan? Sim, bom, o relacionamento está se estreitando passo a passo, depois de pegar os pãezinhos cozidos no vapor e os bolinhos fritos. Eu os coloquei diretamente nas mãos de Sulian. Sulian estava assustada neste momento. Tudo isso é para ela? Na aldeia, mesmo durante o ano novo, nem sempre é possível comer uma refeição com farinha branca. Olhando para a aparência de Sulian agora, eu sorri. Não seja tímida com o irmão tem dinheiro. Sulian não ousava aceitar, mas ela viajou de carro de boi desde ontem à noite, sem comer nada. Com frio e fome, Sulian está realmente um pouco tonta de fome agora, e os pãezinhos são tão cheirosos. Sulian, que havia sido reservada por um tempo, finalmente não conseguiu resistir à tentação e imediatamente abriu seus lábios vermelhos tentadores. Ela começou a comer, com os olhos quase transbordando de emoção, olhando para mim indistintamente. Obrigada, irmão Yuan. Então, levei Sulian. Caminhei em direção à minha grande mansão. Tenho que deixar Sulian ver a grande casa e as lojas da minha família. No entanto, isso deixou Sulian um pouco estranha. Irmão Yuan, nós não vamos voltar. Já que é assim, não vou fingir. Imediatamente, olhando para Sulian, disse: venha comigo, tenho um segredo para te contar. Sulian olhou para mim com curiosidade, e eu olhei em volta e disse misteriosamente: o tio-avô do meu pai era um general pioneiro. Mas, morreu em batalha. Seus filhos e filhas também se foram. Tudo o que ele tinha ficou para mim. Você sabe o que é uma mansão com 3 pátios? Viu aquele pátio onde você acabou de ir? Aquilo tudo é chamado de 3 pátios. Mas naquele pátio vivem mais de 100 pessoas, e o meu é só meu. E eu tenho 2 lojas na cidade. E depois de ouvir minhas palavras, Sulian estava cheia de admiração. Levantei uma sobrancelha. E aí? Você não acredita? Venha, vou te mostrar. Por coincidência, tenho que cuidar das lojas hoje. Deixa eu te falar, a família de Giboda não é para você. Especialmente a mãe dele. Ela vai te maltratar até a morte. E o pior é que ela bate nas pessoas. Bate nas pessoas? A boquinha de Sulian, cheia de bolinhos, parou. Vendo isso, aproveitei o momento para dizer: você não conhece a velha. Quando ela se irrita, ela pega um porrete e bate. Se ela não está de bom humor, ela bate. Se está de bom humor, ela também inventa motivos para bater. Você viu Giboda? Tão inútil? É porque a mãe dele o bate desde pequeno. Ao ouvir isso, o medo finalmente apareceu no rostinho de Sulian. Delirando, minha voz tremeu. Irmão Yuan, o que eu faço? Vendo Sulian assim, fiquei feliz por dentro. Afinal, ela é uma garota do campo. Seus pensamentos são puros. Levantei uma sobrancelha imediatamente. O que podemos fazer? Claro, se afastar.
Você quer ir para a casa dele para ser esposa e apanhar todos os dias? Desta vez, Sulia não hesitou e assentiu imediatamente. Sim. Então vou voltar agora e explicar tudo para eles. Fiquei surpreso. Não podemos voltar agora. Se voltarmos, vamos nos expor. Giboda pode não ser bom, mas não a ponto de bater em alguém sem mais nem menos. Isso é o que eu inventei. Imediatamente. Eu disse rapidamente, irmãzinha, não volte agora. Se você voltar e deixar claro, Giboda definitivamente vai pegar um porrete e atacar. Ao ouvir isso, Sulian ficou completamente assustada. A voz estava um pouco trêmula, olhando para mim em pânico, dizendo, isso também vai dar uma surra. Mas eu nem concordei, irmão Yuan, o que eu faço? Vendo isso, fiquei aliviado. Essa Sulian não vai escapar. Imediatamente, sorri e a consolei, dizendo, do que você tem medo? Não tenho irmão aqui? Fique tranquila. Quando eu terminar aqui, vou arranjar um carro para te levar para casa. Mas durante esse tempo, você tem que ficar com o irmão. Ao ouvir isso, Sulia assentiu repetidamente como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Obrigada, irmão Yuan. Eu vou com você. Ouvindo isso. E aí? A casa do irmão é imponente? Olhei para trás para Sulian e perguntei. E Sulian, naquele momento, já estava completamente absorta, com a boca ligeiramente aberta. Cheia de inveja. Irmão Yuan, sua casa é tão linda. Que imponente! Ouvindo isso, eu não fingi mais. Olhando para Sulian, sorri e perguntei, então, irmãzinha, você gostaria de morar aqui? Você gostaria de ser a senhora daqui? Ao ouvir isso, Sulian ficou completamente perplexa. Eu levantei ligeiramente uma sobrancelha e disse, o quê? Você acha que o irmão não é tão bonito quanto aquele Giboda? Ou você acha que o irmão não é bom o suficiente para você? Sulian ficou completamente perplexa, como se estivesse sonhando, mas eu não imaginava que eu realmente me perguntaria isso. Um pouco confusa, Sulian respondeu rapidamente, não. Irmão Yuan, eu sou apenas uma pessoa do campo. Eu não sei fazer nada. Ouvindo isso, eu fiz uma careta e depois disse, eu estava pensando que era. E daí ser do campo? Depois que você se casar com o irmão, você não será também uma pessoa da cidade? Além disso, que habilidade você precisa? O irmão tem tantas casas, não falta comida nem bebida. No futuro, em casa. É só cuidar bem do irmão e limpar a casa o mais rápido possível. Isso é o suficiente. Seguir o irmão é desfrutar da felicidade. Quanto mais eu falava, mais tímida Sulian ficava. Essa aparência tímida e corada realmente me deixou com coceira no coração. Essa Sulian é realmente charmosa. De qualquer jeito, você está linda. Vendo Sulian tão tímida, eu soube que tinha dado certo. Naquele instante, inclinei ligeiramente a cabeça, e sorri, esposa. Sulian abaixou a cabeça timidamente, e seu rosto absolutamente lindo, já estava tão vermelho quanto se estivesse bêbada. As orelhas fofas se moviam, me dando coceira no coração, e eu acariciei a cabeça de Sulian. As orelhas de raposa branca fofas no topo da cabeça, disseram diretamente, então hoje à noite você vai ficar aqui. Irmão vai arrumar um quarto para você. Sulian ficou atônita, e soube o que eu queria fazer. Extremamente tímida, Sulian, naquele momento, até o pescoço de cisne estava vermelho de vergonha, e com um rosto cheio de timidez, disse, Yangé, hoje não dá, ainda não nos casamos. Isso ainda precisa ser dito para os meus pais, e, eles não me encontrando, definitivamente vão me procurar em casa. Se eu sumir de repente, eles vão ficar preocupados em casa. Quando você vier pedir minha mão, eu me casarei com você. Fiquei surpreso. Isso também faz sentido, eu que estou ansioso demais, principalmente porque essa Sulian é muito atraente. Essa carinha, essas orelhinhas, eu queria dar um corretivo no local agora mesmo, mas pensando bem, faz sentido. Não importa o quão ansioso eu esteja, eu tenho que avisar os pais dela, afinal, estou pedindo a mão dela. Sulian também está certa, se eles não encontrarem Sulian, eles definitivamente voltarão para procurá-la. Para se casar, é preciso pedir a mão, as etapas não podem ser ignoradas. As coisas boas vêm para aqueles que esperam, essa Sulian já é minha, ela não vai fugir. Imediatamente, eu acenei com a cabeça e disse, então é assim, hoje você volta primeiro. Conte para seus pais, amanhã você volta, venha para este pátio. Eu vou comprar um cavalo, e então você me leva para pedir sua mão, e voltamos juntos. Se não, como eu vou saber onde é sua casa, não é? Enquanto eu dizia isso,
Entreguei a chave reserva deste pátio para Sulian. Sulian olhou para a chave em sua mão. Como se estivesse sonhando, este será seu pátio no futuro, antes que Sulian pudesse dizer mais nada. Eu peguei a mão de Sulian e disse, vamos, irmão vai te levar para passear pelo mercado. Vamos almoçar aqui antes de voltar. Imediatamente, peguei a mão de Sulian e saí da mansão. A primeira vez que Sulian foi de mãos dadas por uma estrela, ficou extremamente tímida, mas não se libertou. No coração de Sulian, eu já era considerado o homem dela. Eu segurei a mão pequena, macia e sem ossos de Sulian e senti um suspiro no meu coração. Como a mão pequena de Sulian é tão macia! Como se não tivesse ossos, macia e tenra, e também muito bonita. Levando Sulian para fora do portão, só então vi Sulian olhando para trás, um pouco relutante, para esta grande casa atrás dela. Olhando para Sulian assim, não pude deixar de rir. Vamos lá. Veremos todos os dias no futuro. Depois, levei Sulian para comprar um conjunto de roupas, então fomos a um restaurante. Sulian carregava a sacola com as roupas velhas, seguindo ao meu lado com as mãos vazias, cheia de pena, dizendo, irmão, realmente não precisa comprar essas roupas para mim, são muito caras. Olhei para Sulian, levantei as sobrancelhas e disse, se você se casar com o irmão, então espere para ter uma vida boa. O irmão ainda pode te maltratar? Sulian ainda estava um pouco angustiada e disse, mas é muito caro. Por que não devolvemos os sapatos? Sulian agora já se considera a nora da família Lu. Naturalmente, em seu coração, ela quer pensar em mim. Mesmo que a família tenha dinheiro, não pode gastar assim. Eu levantei as sobrancelhas e disse, você não ouve o que o irmão diz. Quem manda nesta casa no futuro? Sulian ficou surpresa, e então disse timidamente, claro que é o irmão quem manda. No futuro, vou ouvir tudo que o irmão disser. Embora tenha sido repreendida por mim, Sulian está se sentindo doce em seu coração. Meu homem realmente sabe como ser carinhoso. Ouvindo isso, assenti com satisfação. Isso mesmo. No futuro, ouço o que o irmão diz e tenho uma vida boa com o irmão. Eu não tenho pai nem mãe. O que há de errado com minha esposa comprar uma roupa? Vamos. Hoje ao meio-dia, vamos comer churrasco ao Zika. Ao meu lado, Sulian estava com o rosto cheio de felicidade. Já estou pensando nos bons dias que virão. No meio da refeição, pensei por um tempo. Então perguntei a Sulian, a propósito, a família Giboda disse, quanto vai dar de dote para você? Para propor casamento, naturalmente tem que dar dote. Pergunte quanto a família Giboda vai dar. Naturalmente, não posso dar menos que a família Giboda. Sulian ficou surpresa. Então sussurrou, 8 yuans. Ouvindo isso, eu não pude deixar de dizer, essa família não vale nada, só dá 8 moedas. Vendo-me assim, Sulian naturalmente sabia que este era seu homem. Estava se defendendo dela, sentindo-se doce no coração, mas também dizendo na boca. Eles disseram que iam me comprar galinha Windblade, então o presente de noivado seria menor, e eu revirei os olhos e disse, é para você? É para toda a família deles. Neste momento, Sulian olhou para mim com um rosto feliz e doce, de qualquer forma, não vou me casar com a família deles, vou me casar com você, irmão. Depois de almoçar, levei Sulian para os arredores de Wanshen, onde havia carroças de boi para as cidades e vilas vizinhas. Neste momento, Sulian estava cuidadosamente colocando as 3 moedas de prata que eu lhe dei em seus braços. Sulian nunca tinha tido tanto dinheiro em sua vida, então naturalmente tinha que escondê-lo com cuidado. Volte e explique para nossos pais, hoje está combinado o noivado, amanhã você vem me buscar para propor em sua casa. Eu esfreguei a cabeça de Sulian, as orelhas fofas e brancas de tigre no topo de sua cabeça sorriram. Depois de uma manhã, o relacionamento entre os dois se tornou muito mais íntimo, não mais como Sulian que acabava de ser apresentado por uma casamenteira, Tia Yu. Depois de ser morta pelo meu toque na cabeça, ela revelou uma aparência incomparavelmente obediente e respondeu docemente. Vou ouvir o que você diz, irmão. Depois que as pessoas que iam para o campo encheram a carroça de boi, eu me virei e me despedi de Sulian. Nesse momento, uma voz veio em minha mente, parabéns ao anfitrião por obter uma esposa perfeita 5 estrelas. Recompensa, diminuição de salário. Neste momento, eu também entendi que essa diminuição de salário é para ensinar as pessoas a fabricar coisas. Então eu estava me preparando para voltar para o pátio para avisar você. Antes mesmo de chegar à porta do meu pátio, ouvi aquele acúmulo na sala interna, gritando como um porco sendo abatido. Vocês vejam,
Vocês vejam esta caixa de pinturas? Estava em um encontro às cegas com o nosso Jiboda, e saiu enquanto esperava a mensagem. Já procurei por um dia e não consegui encontrar uma única pessoa. Pessoal, vocês podem julgar. Esta caixa de pinturas. Isso é bullying. Você tem que dar uma explicação à nossa família de hoje. Caso contrário, não pense em sair hoje. Ouvindo o som de gritos e escândalos na sala de acúmulo, eu levantei as sobrancelhas. Está causando problemas. Tenho que entrar rapidamente para ver o show. Assim que cheguei ao portão, vi uma mulher de meia-idade sentada no chão, abraçando a perna de outra mulher de meia-idade, chorando e gritando. Não precisa dizer, a pessoa que está sentada no chão fazendo birra é a senhora Jishu, e a outra com uma expressão muda é a casamenteira. Agora é hora de sair do trabalho, as pessoas no pátio voltaram, todos estão reunidos no pátio da frente para ver o show. Com certeza fugiu, precisa pensar? Só lhe deram 8 yuans. É muita falta de respeito com as pessoas. Pankaj está agachado no pátio da frente, na soleira da porta do pátio do meio. Segurando uma tigela de farinha de milho, está sorrindo, feliz em ver o show, e depois que Pankaj terminou de falar, as pessoas ao redor assentiram, todos sem palavras sobre este Jishushi, ele está prestes a se casar. Ainda tão mesquinho, dar mais 2 yuans diminuiria em quê? Agora o padrão mínimo é de 10 yuans. Quem diria que, depois que Pankaj terminou de falar, Jishushi estava abraçando sua cabeça sem ninguém e gritando com Pankaj. Você sabe de alguma coisa? Ele é um caipira, eu o estou elevando ao dar a ele 8 yuans. Nossa família de poder se casar com ele é uma bênção que ele teve em sua vida passada, mas... Assim que Jishushi terminou de falar, Kouyang, que estava encostado na moldura da porta, fez uma careta. Ei, eu vi aquela pessoa esta manhã. Ela não é uma caipira comum, é muito bonita, ainda mais uma mulher tigre. Se voltarmos 80 anos, elas seriam esposas de oficiais, esposas de militares. Você só dá 8 yuans a ela, como ela não ficaria infeliz? Depois que Kouyang terminou de falar, as pessoas no pátio que não viram Sulia esta manhã estão um pouco surpresas. Uma mulher tigre? Isso é realmente incrível. Ouvi dizer que o físico de uma mulher tigre é um pouco diferente do das pessoas. Nesse momento, Jishushi cuspiu em Kouyang. Que tipo de mulher tigre? Que tipo de esposa de oficial, esposa de militar? Você também sabe que isso aconteceu 80 anos atrás. São coisas antigas, ninguém acredita mais nisso agora. Ela é apenas uma camponesa. Ai, não quero viver. Isso não é bullying? Um camponês nos intimidando. Não quero viver. As pessoas no pátio se entreolham. Assistir ao show é uma coisa. Mas não podemos continuar assim para sempre. Nesse momento, o ancião do Sieyuan finalmente falou, não é? Que tal denunciarmos a polícia? Basicamente, existem 3 anciãos em cada Sieyuan. Estes 3 anciãos são os 3 mais respeitados no pátio. Se alguém tem uma briga, uma discussão doméstica, se não conseguirem resolver, então eles prometem vir por 8 yuans. Forçado a baixar o preço em 2 trocados. Assim que a casamenteira terminou de falar, Jishushi imediatamente retrucou com os dentes cerrados. Ela concordou na época. Imediatamente, a casamenteira disse com os dentes cerrados, concordar com o quê? Eu ainda não perguntei a ela. Nesse momento, um dos tios continuou. É melhor denunciar a polícia. 8 trocados não é uma quantia pequena. É o salário de meio mês de Jiboda. Depois que o tio terminou de falar, a casamenteira ficou sem palavras. Que 8 trocados? Mesmo que fossem 8 trocados, as pessoas não aceitaram. Além disso, onde existe dar dinheiro diretamente à mulher? Se houver alguma emergência, a pessoa foi embora primeiro. Se não funcionar, encontraremos outro suplente. Pare de criar problemas. Deixe as pessoas do pátio externo verem a piada. Na verdade, era isso que Jishushi queria dizer. No entanto, Jiboda não estava disposto. Jiboda, parado na porta de sua casa, chorou com os olhos vermelhos. Tio, eu me apaixonei por Sulian. Este Jiboda é um ano mais novo que eu. Ele está na mesma geração que eu. Falando nisso, neste pátio, minha geração é eu, o irmão Pankaj, Kouyang, Jiboda, 4 pessoas. E dessas 4 pessoas, Jiboda é o mais inútil, principalmente porque este Jishushi é muito dominador. Olhando para a aparência inútil de Jiboda, ele estava prestes a chorar. Contudo, Jiboda está chorando de raiva agora. Sua mãe insistiu em cortar 2 trocados depois que a pessoa chegou.
Caso contrário, ele poderia ter fugido? Olhando para a aparência de Jiboda, eu consigo entender. Sem falar em outras coisas, apenas diga que a aparência de Sulian é realmente impecável. A beleza número 1 do mundo, incomparável no mundo. Essas etiquetas podem ser falsas? Uma noiva que está quase em suas mãos fugiu. Ele não ficaria com raiva e choraria? Se fosse eu, provavelmente também ficaria com raiva e choraria. Mas agora, chorar é cedo demais. Sulian não é apenas um rosto bonito. Mas o problema de ser o número 1 do mundo é definitivamente um grande tesouro. Essa moral. Essa personalidade. Os dias de choro de verdade estão por vir. Um dos tios observou sem persuadir. Então, por que não te incomodar em fazer outra viagem e perguntar à família da garota o que está acontecendo? Na verdade, ninguém pensou sobre isso. Na verdade, todos ficaram com raiva que Sulian fugiu de repente. Assim que Sulian fugiu, todo o trabalho dos últimos dias foi em vão. Então, é natural voltar e perguntar. No entanto, ninguém culpa Sulian. A culpa é do atual Ji-Shi, que está agarrado à sua perna. Olhando para Ji-Shi, ninguém pôde evitar ficar com raiva. Ok, vou perguntar hoje à noite. Mas vou te dizer, o dote é de 10 yuans, nem um centavo a menos. Como você pode fazer isso? O dote foi acordado originalmente, mas quando a pessoa chegou, de repente mudou de ideia e insistiu em cortar 2 yuans. Como as pessoas podem ficar felizes? E Ji-Shi também cerrou os dentes e disse, ok, 10 yuans são 10 yuans. Você diz a Sulian que somos famílias de militares e que Jiboda está trabalhando como aprendiz este ano. No próximo ano, ele será um trabalhador formal. Com as habilidades de Jiboda, passar no exame de um ferreiro de segundo nível não é fácil. Naquela época, serão mais de 20 yuans por mês. Isso é ela buscando um ramo alto. Além disso, ela é 3 anos mais velha que Jiboda. Não seja ignorante. Depois dessa, não há outra. Ji-Shi pensou. Espere até você se casar, veja como vou te punir. Quanto às palavras de Ji-Shi, sem falar na reação de ninguém, todos no pátio tinham um olhar de desprezo. Bah, que família de militar! Eles podem enganar os outros, mas não podem enganar a todos. Mas eles apenas alcançaram a política atual. O atual imperador tem um coração de piedade. Se alguém morre no campo de batalha, não só há uma pensão, mas também 10 yuans por ano. Se fosse o imperador anterior, ninguém se importaria com você. Além disso, Jiboda é bom, mas não encontrou uma mãe preguiçosa como você? Eu também estou com preguiça de assistir. Essas pessoas ainda pensam que Sulian fugiu. Por causa dos 2 yuans. Hoje é uma pequena confusão. Estima-se que depois de amanhã, quando eu trouxer Sulian de volta, será uma grande confusão. Eu geralmente sou como uma pequena pessoa transparente neste pátio. Afinal, não tenho um adulto em casa para me ajudar, apenas eu. Neste momento, a agitação no pátio da frente está quase acabando. Todos agora estão indo para casa e está na hora de cozinhar. Olhando para as pessoas que se aproximam, abro inconscientemente o sistema. Já configurei meu sistema para lembrar-me de salários altos. Mas o status normal não é exibido. Caso contrário, cada pessoa terá uma classificação por estrelas acima de sua cabeça. Parece que estou jogando um jogo. Essas pessoas são todas NPCs. Parece estranho. Usei o sistema de rótulos de classificação por estrelas para olhar para as pessoas no pátio, e de repente fiquei sem palavras. E as pessoas neste pátio são todas uma estrela ou uma estrela e meia, e este mestre Shuji é diretamente meia estrela. Entre as pessoas neste pátio, apenas o nível de estrela de Kouig é um pouco mais normal, 2 estrelas e meia. Outras pessoas olham para as etiquetas sob as estrelas dessas pessoas, calculando, preguiçosas e gulosas. Ociosos, astutos, moralmente corruptos. Fanático por cargos, intimida os outros com poder, ganancioso. O que é tudo isso? Deus, então eu sempre estive morando com um bando de bestas. Meu Deus, quando eu saí. Uma voz veio de lado. Oh, Xiao Yuan acabou de voltar e sair. Olhei para a voz e vi o terceiro ancião no pátio, semicerrando os olhos. Olhando para mim sorrindo, essa pessoa parece conhecer bem os rostos, mas olhando para o topo de sua cabeça. Aproveitador, extremamente avarento, egoísta. Bem, quando olhei, com certeza o terceiro ancião estava olhando. A garrafa de tabaco solto na minha mão, eu disse impassível, sim. Sair para beber uns drinks esta noite. O terceiro ancião ficou animado ao ouvir isso. Oh, onde você vai beber?
Acontece que o terceiro ancião está livre esta noite. Você quer se casar? O terceiro ancião vai te ajudar a planejar esta noite. Parece que ele é um casamenteiro. Eu sei que este terceiro ancião é na verdade um professor, então eu disse diretamente. Não precisa, estou bebendo com outras pessoas. Eu tossi. Depois de terminar de falar, levantei a perna e saí, o sorriso no rosto do terceiro ancião. Nesse momento congelou, e quando voltei a mim, já estava longe. Olhando para minhas costas, o terceiro ancião não pôde deixar de cuspir. Que falta de visão. Que tipo de virtude é essa, sem um adulto para ajudar em casa? Você não está se relacionando bem com os senhores deste pátio. Como você vai fazer no futuro? Giboda com 20 anos já tem a mãe providenciando uma esposa. E você? Você merece não conseguir uma esposa. Neste momento, na aldeia de Qingyu, ninguém está assim. Depois de uma noite inteira em carro de boi, já chegou à casa de Sulian. Sulian tem um irmão mais novo. Uma família de 4 pessoas está ocupada preparando o café da manhã. Ontem, quando Sulian voltou, explicou o que aconteceu ontem. A família também sabe que hoje de manhã Sulian vai para a cidade imperial para buscar o novo genro. Então, eles acordaram meia hora mais cedo do que o normal para preparar o café da manhã para Sulian e partiram mais cedo. Ouvi dizer que o genro vai vir a cavalo. Se ele vier a cavalo, será rápido. Com certeza todos voltarão à tarde. Com a vinda do novo genro, é claro que hoje devemos arrumar bem a casa. Não deixe o genro da cidade desgostar. Ele chegou. Su Shanglian, que estava do lado de fora da casa de Sulian, foi o primeiro a ver ninguém, e cumprimentou-o de forma indiferente. Sem o sorriso acolhedor do primeiro dia, ninguém sentiu um baque no coração ao ver essa cena. No coração, ele sabia que as coisas estavam ruins, e provavelmente teria feito uma viagem em vão. Não. Para ser exato, ele terá feito várias viagens em vão. Mas, de qualquer forma, ele precisa saber o que está acontecendo. Ninguém, que entrou na casa, viu Sulian e os outros 3 ocupados na frente do fogão. Assim que entrou na casa, ninguém foi imediatamente até Lian. O que aconteceu ontem? Por que você foi embora sem dizer uma palavra? Estive procurando por você o dia todo. Eu estava pensando que algo tinha acontecido. Ontem, Sulian foi embora sem dizer uma palavra. Sulian sabia que ela estava errada. Mas Sulian estava realmente com medo de ser espancada. Ela não podia ir a um encontro às cegas e ser espancada de novo, certo? Antes que Sulian pudesse explicar qualquer coisa, ninguém roubou a cena e disse, é por causa daqueles 2 yuans, certo? Você, criança, é realmente. Se tiver algo, diga à sua mãe. Por que você foi embora sem dizer nada? É que a família deles não é boa. Já os repreendi. Desta vez, o dote definitivamente não será menos de 10 yuans. Se faltar um centavo, eu não concordarei. Contanto que você concorde, sua mãe voltará sozinha. Amanhã eles virão propor casamento. A máquina de costura que deveriam comprar para você definitivamente não faltará. Naquela época, você será a primeira nesta aldeia. A primeira a usar uma máquina de costura. Assim que ninguém terminou de falar, Sulian imediatamente balançou a cabeça. Esqueça isso. Pode ir embora. Não a incomodaremos mais no futuro. Ao ouvir isso, a casamenteira ficou um pouco nervosa. Seja flexível. Não deixe isso passar. Fale com ele. Giboda tem ótimas condições, trabalha no departamento de fundição. É do governo. As condições são ótimas. A família dele também tem posses. Pode comprar uma máquina de costura. Uma máquina de costura custa mais de 170 yuans. Isso é muito caro para você. E ele tem uma mãe idosa. Quando vocês tiverem filhos, não precisarão cuidar deles sozinhos. Se você for, poderá aproveitar a vida em casa todos os dias. A casamenteira sempre fala o que é bom, mas a situação real. A casamenteira sabe muito bem que não é mentira dizer que vai comprar uma máquina de costura para Sulian, mas não é para Sulian. Além disso, com essa mesquinhez, até a casamenteira, que está acostumada a todos os tipos de pessoas, acha difícil de lidar. Essa birra é realmente assustadora. Se Sulian for para lá, ela ficará magoada todos os dias. Mas isso não importa para a casamenteira. De qualquer forma, contanto que as 2 famílias se casem, ela receberá dinheiro e cabeça de porco. Sulian nem esperou para dizer nada. A mãe de Su, ao lado, pegou a conversa imediatamente e disse, o que há de bom nisso? Minha filha disse que um café da manhã na cidade custa 2 mal. Giboda trabalha no departamento de fundição. Como um trabalhador, ganha menos de 20 yuans por mês.
Isso tem que sustentar 3 bocas. Se tiverem mais 2 filhos no futuro, como as crianças vão comer? A casamenteira parecia envergonhada. Quem gasta 2 mal em um café da manhã? Quanto ao trabalhador, a casamenteira imediatamente espalhou boatos. É verdade que Giboda é um trabalhador agora, mas no ano que vem ele poderá fazer um teste de nível. É fácil passar para o nível 2 de fundição. Naquela época, não ganharia mais de 20 yuans por mês? Além disso, ele mora na cidade e sua família tem posses. A mãe de Su disse friamente: que posses? Esse dinheiro é o dinheiro do funeral do pai dele. Além disso, a família dele não é uma família militar. O governo só dá 10 yuans a mais por ano. O que isso tem a ver com uma família militar? E mesmo que more na cidade, é apenas um quarto. Como vão morar? Quando os filhos nascerem, 4 ou 5 pessoas estarão espremidas em um quarto pequeno. Não há espaço para virar. Ao ouvir isso, a casamenteira ficou chocada. Ela até sabe disso. Imediatamente, a casamenteira entendeu que era algum bastardo revelando os segredos de alguém. Imediatamente, a casamenteira ficou um pouco sem graça, mas imediatamente olhou para a mãe de Su e explicou. E as despesas de enterro? As despesas de enterro também são bens reais. Quanto a um quarto? Aquela é o Anshen, minha irmã mais velha. Você acha que é como no campo, onde você pode cercar um pedaço de terra aleatoriamente e construir uma casa? As casas em Anshen são muito valiosas. Além disso, nós não somos pessoas do campo que querem se casar na cidade? A casamenteira eloquente não apenas resolveu as palavras da mãe de Su, mas também lembrou secretamente a família Su. Não se esqueçam, vocês são pessoas do campo. Vocês estão indo para a cidade para escalar árvores altas. Já é bom que haja uma árvore alta para vocês escalarem, não fiquem escolhendo. Depois desta aldeia, não haverá mais esta loja. Assim que a casamenteira terminou de falar, Su Lian, que não havia falado o tempo todo, finalmente abriu a boca. Sim, você não precisa mais dizer. Não é uma questão de condições familiares. O que eu sei é que a mãe de Giboda é muito difícil de agradar e muito difícil de lidar, e ela bate nas pessoas o tempo todo. Eu também sei que quando uma mulher se casa, ela deve servir o marido e os sogros. Mas ela não pode ser maltratada e espancada sem motivo. Foi o sistema no começo, e eu realmente não gostei de Giboda. Eu só acho ele um pouco inútil. Ontem, ao lado, ele não disse uma palavra. Era a mãe dele quem mandava em tudo. A casamenteira ficou um pouco confusa ao ouvir as palavras de Su Lian. Ela é muito difícil de agradar e muito difícil de lidar. A casamenteira sabe disso em seu coração. Ela foi a muitos lugares e conheceu muitas pessoas. A casamenteira pode ver isso. Só de pensar em como Ji Xuxi estava abraçando sua própria coxa ontem. Já dá dor de cabeça. Mas ela bate nas pessoas o tempo todo. A casamenteira não sabe disso. Já que Su Lian disse isso, deve ter sido aquele bastardo que revelou os segredos de alguém que disse isso. Aquele bastardo deve ser da comunidade. Ele sabe que tipo de coisa Ji Xuxi é. Imediatamente, a casamenteira se sentiu um pouco impotente. Então ela mudou de ideia. Tudo bem, então, se você realmente não quiser, eu não posso te forçar. Então, que tal isso? Eu vou encontrar outro para você. Com o corpo de Su Lian, é realmente fácil encontrar alguém na cidade. No entanto, assim que a casamenteira terminou de falar, a mãe de Su a interrompeu diretamente. Não precisa dizer, quase empurraram minha filha para a fogueira. Como ousaríamos deixar você procurá-la? Além disso, nossa família já encontrou um noivo. Hoje o novo noivo virá pedir a mão dela em casamento. Encontramos uma boa pessoa. É aquele bastardo que fica investigando o passado das pessoas? A casamenteira Mei não conseguiu se conter. Não é. Quem é? Lian, você acabou de chegar na cidade. Você certamente foi enganada. Antes disso, Su Lian viu aquela mansão. E também as lojas. Ser enganada é impossível. Além disso, aquelas roupas novas e os sapatos de couro. Estão todos guardados em casa. 30 yuans, Su Lian estava olhando. Seu próprio homem deveria ter dado dinheiro sem hesitar. E antes de ir, ainda lhe deu 3 yuans. Disse para ela pegar uma carruagem quando fosse para o Anshen hoje, assim seria mais rápido. Como seu próprio homem poderia enganá-la? Mesmo que a vendesse, não valeria tanto dinheiro. A casamenteira Mei ainda queria dizer algo, mas foi beliscada e arrastada para fora por sua mãe. Depois de arrastar a casamenteira Mei para longe, Su Lian pegou o café da manhã e não comeu em casa, foi procurar a carruagem que havia combinado ontem. Foi direto para a cidade. Neste momento, estou parado na porta do pátio, com um cigarro na boca.
esperando essa gente terminar de se mudar. Ei, mano! O que eles estão fazendo? Uma voz suave soou atrás de mim. Olhei para trás e vi aquele rosto absolutamente lindo. Chegou rápido, hein? Pensei que você chegaria ao meio-dia. Olhando para Sulian à minha frente, estou radiante de alegria. Minha esposa é linda de qualquer jeito que eu olhe. A voz também é agradável. Aquela voz suave com sotaque o quase roubou minha alma. E Sulian imediatamente sorriu radiante. Hoje acordei cedo e ainda vim de carruagem. Então cheguei muito rápido. Depois que Sulian terminou de falar, ela ficou muito estranha, olhando para aqueles caras entrando e saindo do portão de seu pátio. Vendo a expressão confusa de Sulian, eu também expliquei com um sorriso: não vamos morar no pátio da cidade por enquanto. As coisas aqui dentro também são velharias que outras pessoas usaram. Se deixarmos vazio assim, tenho medo de atrair ladrões, então vamos vender primeiro. Quando formos morar aqui, compraremos coisas novas. Ouvindo isso, Sulian piscou os olhos de forma estranha e disse: não vamos mais morar aqui no futuro? Eu acenei levemente com a cabeça. Sim, esta mansão é muito grande. Agora somos só nós dois. Além de não conseguirmos ocupar tudo, o principal é que seu irmão não é mais um oficial nem um militar. Morar em uma mansão tão grande facilmente causa inveja, entende? Sulian é ingênua, mas não é tola. Imediatamente, Sulian acenou com a cabeça repetidamente e disse: irmão, eu entendo, não gosto de me exibir. Vendo Sulian tão obediente, eu também sorri e disse: espere alguns anos, você terá alguns filhos para o seu irmão e, quando o Anshen estiver mais estável, então vamos nos mudar de volta com alegria. Ao ouvir sobre ter filhos, o rosto belíssimo de Sulian involuntariamente ficou coberto de um rubor. Então, ela acenou com a cabeça com muita timidez e disse: eu ouço meu irmão. Olhando para Sulian assim, meu coração coçou um pouco. Eu realmente queria abraçar Sulian em meus braços agora mesmo e bagunçar com ela. Ela é tão adorável. Eu também posso perceber que Sulian gosta muito deste pátio. Não poder morar aqui agora deve ser um pouco decepcionante. Imediatamente, eu disse diretamente: essas coisas foram vendidas por mais de 9.000 yuan. A loja também foi alugada. No futuro, a loja também renderá mais de 100 yuan por mês. Mesmo que moremos em um pátio, comeremos e beberemos do bom e do melhor todos os dias. Contanto que você ouça seu irmão, todos os dias serão bons no futuro. Esses números são simplesmente astronômicos aos olhos de Sulian. Ao voltar a si, Sulian imediatamente acenou com a cabeça e disse: eu definitivamente ouvirei meu irmão. Vendo Sulian assim, não pude deixar de sorrir. Peguei os presentes de noivado e montei no cavalo. Neste momento, Sulian está olhando para mim com muita expectativa. A postura do meu homem ao montar no cavalo é tão legal. E sempre sinto que meu homem está um pouco diferente de ontem. Enquanto Sulian estava atordoada, estendi a mão para Sulian embaixo e disse: venha. Sulian ficou atordoada por um momento e então pisou no estribo. E foi puxada por mim pela mão para cima do cavalo, sentando-se na minha frente. Eu a abracei com força e, seguindo as indicações de Sulian, cavalguei em direção aos arredores de Wanshen. A carroça puxada por cavalos é mais rápida que a carroça puxada por bois. Da mesma forma, uma pessoa montada a cavalo é ainda mais rápida que uma carroça puxada por cavalos. Os dois partiram às 9h30 da manhã. Por volta das 13 horas, eu estava cavalgando com Sulian, e já havia chegado à vila de Qingyu. De longe, essas pessoas também viram eu e Sulian montados a cavalo. De repente, a aldeia inteira ficou agitada, ouvindo o barulho. Os pais de Su também saíram do pátio ao som, apressando-se para cumprimentar. Estou muito feliz agora. Lembro-me de uma frase, algo como um jovem com roupas novas e cavalos furiosos. É realmente um vento de primavera. Mas é uma pena que agora seja o 11º mês lunar, e não há belas paisagens ao longo do caminho. Está tudo desolado por toda parte, mas o ar ainda está muito fresco. Não há fábricas neste mundo, nem emissões de carbono nem nada, cheira esterco de vaca fresco por toda parte. Além disso, tenho uma beleza nos meus braços, estou incrivelmente feliz, mas a partir de hoje será diferente. Posso brincar com Sulian à noite. Não, posso brincar com Sulian à noite. A vida está cada vez melhor, está prosperando. Depois de encontrar as pessoas da aldeia a cavalo, eu pulei do cavalo alto e então abracei Sulian, dando a Sulian, cujo rosto estava vermelho
Arrumei os cabelos soltos na testa e então conduzi o cavalo em direção à multidão. Logo, uma pessoa saiu primeiro da multidão. Eu ainda não sei quem é, mas esta pessoa imediatamente sorriu e cumprimentou. Cunhado, disse ele, pegando as rédeas da minha mão, para me ajudar a conduzir o cavalo, enquanto Sulian, parecendo uma pequena esposa ao lado, me apresentou timidamente. Este é meu irmão, Su Shanglian. Eu olhei para este que parecia ter 16 ou 17 anos, e balancei a cabeça como um cumprimento. Então eu olhei para este grupo de pessoas na minha frente. Uau, todo mundo nesta aldeia saiu para me receber? Parece haver dezenas de pessoas. Isso me deixa sem saber quem é quem. Sulian, ao lado, apressou-se a dizer, este é meu pai. Esta é minha mãe. Neste momento, a mãe de Su olhou para mim e ficou muito feliz. Eu ouvi Lian dizer ontem que Xiao Yuan é realmente bonito. O pai de Su Lian é relativamente honesto e confiável. Ele também não sabe muito bem como falar. Ele estava fumando um cachimbo ao lado, apenas sorrindo e acenando com a cabeça. Ele também estava muito feliz. Então a mãe de Su disse entusiasticamente, rápido, Xiao Yuan. Vamos para casa primeiro. Este grupo de moradores locais estava muito curioso sobre mim, o genro da cidade imperial. Eles também seguiram juntos. No caminho de volta, a mãe de Su perguntou curiosamente. O que Xiao Yuan faz na cidade imperial? Lian voltou ontem à noite, mas ela é desajeitada e não explicou claramente. Como vocês dois se conheceram? Eu perguntei. Su Lian não explicou claramente? Essas coisas podem ser explicadas de forma confusa, mas são apenas algumas palavras. Mas quando vejo esses aldeões ao redor, também com olhares curiosos, percebo que querer se exibir é da natureza humana. Imediatamente, declarei, trabalho no birô de forja. Sou um ferreiro de nível 3, com um salário de 36 moedas por mês. Depois que terminei de falar, os aldeões ao lado ficaram surpresos. Eles deixaram uma grande mansão com 3 pátios e 2 lojas. Para o irmão Yuan. E o irmão Yuan também tem um tio que é oficial do governo. Todos pareciam perplexos. A família Su realmente vai prosperar. Que sorte a família Su teve de conseguir se agarrar a um ramo tão alto. Logo voltamos para a casa de Su Lian. Depois de chegar ao pátio, as pessoas da vila também vieram juntas. Todos curiosos me perguntavam sobre a cidade. Então, tirei alguns pacotes de cigarros de enrolar da bolsa no cavalo. Distribuí para os moradores locais, o que fez Su Lian ao lado sentir muita pena. Su Lian já se considerava a nora da família Lu. Este pacote de cigarros de enrolar é muito caro. Em pouco tempo, seu homem já havia distribuído vários pacotes. As pessoas da vila raramente se agachavam no chão fumando cigarros de enrolar, enquanto as mulheres perguntavam curiosamente. Genro da família Su, como você conheceu nossa Lian? Eu estava parado no pátio. Então, expliquei sorrindo, eu conheci Lian ontem, mas foi amor à primeira vista. Então, vim propor hoje. Depois que terminei de falar, esses aldeões estalaram a língua e sorriram. O genro merece ser da cidade, suas palavras são agradáveis. Amor à primeira vista. Então, vocês estão no relacionamento moderno mais popular, o amor livre? Fiquei surpreso. Então, balancei a cabeça levemente e disse, sim. E esses aldeões da vila perguntaram curiosamente novamente. Então, o que seus pais fazem, genro? Eles também são artesãos do birô de forja? Ouvi dizer que os artesãos de Wanshen podem parar de trabalhar e receber dinheiro quando envelhecem. Isso é verdade? Eu estava sentado no banco, apenas colocando um cigarro de enrolar na boca. Su Lian ao lado. Imediatamente acendeu para mim com um fósforo. Depois que dei uma tragada, balancei a cabeça sorrindo e disse. Sim, chama-se aposentadoria. Mas meus pais não têm. Porque meus pais morreram na guerra há alguns anos, só me deixaram 2 casas. Ouvindo isso, o pessoal desta aldeia, sem falar dos homens, essas mulheres estão realmente com inveja. Extremamente ao ponto de odiar. E neste momento, aquele Su Shanglian que estava prestes a pegar as coisas do cavalo, veio ao meu lado e perguntou curiosamente, cunhado, as coisas no cavalo. Fiquei surpreso por um momento e disse rapidamente, traga aqui. Aquelas são as coisas para o pedido de casamento. Quase esqueci do assunto principal. Su Shanglian também acenou com a cabeça repetidamente e disse, ok. Cunhado. E os aldeões ao redor estavam um pouco curiosos. Que tipo de coisas se leva para o pedido de casamento? Nesse momento, também me levantei e tirei do meu bolso, para ser preciso, do meu espaço de armazenamento.
em yuan, embrulhado em papel vermelho. Nesta sociedade, os homens controlam o dinheiro, então a relação predestinada estava embrulhada em papel vermelho. Nesta sociedade, os homens controlam o dinheiro, então, entreguei diretamente ao pai de Su Lian ao lado. Pai, este é o dote. Chamar de pai assim, sem rodeios, é impressionante. E todos à volta observavam o asterisco e um asterisco embrulhado em papel vermelho. Todos ficaram confusos. É uma pilha tão grossa. Quanto dinheiro é isso? Enquanto todos ainda não haviam reagido, Su Shanglian já havia pegado aquelas coisas de 30 e tantos quilos do cavalo. Cunhado, vou colocar as coisas no quarto para você. Eu disse diretamente, não precisa. Apenas coloque aqui. Então, Su Shanglian colocou todos os pacotes na mesa. Em seguida, abriu um pacote. Pai, mãe, comprei 15 quilos de carne de porco para vocês. Aquela gordura grande e espessa fez a multidão ao lado babar. Em seguida, abri outro pacote. Estes são 2 potes de vinho do Oca. Pai, se você achar o sabor bom, quando eu voltar para dar um banquete na próxima vez, vou trazer mais alguns potes para você. O vinho do Oca aqui é tão famoso quanto o Moutai da Zongua. Quem não sabe, quem não conhece? Quanto ao que eu disse, a multidão murmurou em seus corações. Este é do Oca. Aquele é feito com grãos puros. Um pote custa pelo menos 7 ou 8 moedas de prata, certo? O sabor deve ser bom. Só de sentir o cheiro já deve parar a saliva. Em seguida, abri mais alguns pacotes. Tem cabeça de porco grande, tem amendoim descascado. E Su Lian ao lado estava confusa neste momento. Irmão Yuan comprou tantas coisas. Su Lian não sabia de nada antes. E agora, depois de se recuperar, no fundo, ela sentia uma felicidade indescritível. Seu homem realmente a valorizava e a amava de verdade. Nesse momento, as pessoas ao redor sentiram um aperto no coração e não conseguiam mais assistir. Isso é realmente inacreditável. Qual filha vale 100 yuans? Por que Su Lian valeria tanto? Ao entardecer, os moradores que tinham que ir embora já tinham ido. A mãe de Su, enquanto se lembrava de Wei Kun cozinhando, olhou para as 2 pessoas ajudando ao lado e disse. Su Shanglian respondeu e rapidamente caminhou em direção ao quarto leste, para arrumar seu quarto, enquanto Su Lian ainda estava agachado em frente ao fogão, ajudando a adicionar lenha. Quando eu terminar de arrumar minhas coisas, Su Lian vai arrumar a cama para meu homem. Lian, você realmente encontrou uma boa família. Uma tia ao lado disse suavemente, enquanto a terceira tia ao lado assentia repetidamente. Sim, minha filha também está crescendo. Se eu encontrar um genro, mesmo que ele seja metade desse genro, ou mesmo só um pouco, eu iria até acordar nos meus sonhos. A mãe de Su ainda estava cozinhando e não disse nada, enquanto as 2 tias começaram a conversar. A segunda tia assentiu novamente. Sim, o principal é que esse genro sabe muito bem como amar as pessoas. Quem é que envia tantas coisas quando pede a mão em casamento? Olhe para aquele pedaço de carne de porco. Se você derreter a gordura, sua família não comerá gordura durante todo um ano. Su Lian assentiu timidamente, sentindo uma doçura indescritível em seu coração. Seu homem fazendo isso. Su Lian também sentiu muito orgulho hoje. Quem na vizinhança tem um homem que se propõe a casamento dessa maneira? Enquanto isso, a mãe de Su, que estava cozinhando e não tinha dito nada, de repente virou a cabeça. E olhou para Su Lian seriamente e disse, não se apresse em ficar feliz. Depois de se casar, não fique orgulhosa demais. Sirva-o bem e nunca se esqueça do seu lugar. Não pense que, como não tem uma sogra para supervisioná-la, você pode fazer o que quiser. Você é bonita. Mas quantas pessoas bonitas existem? Além disso, você é bonita agora, mas e daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Um homem tão excelente, mesmo que se case. Haverá muitas garotas correndo atrás dele. Se você não o servir bem e for para lá pensando em ser uma senhora rica, em poucos anos, você será mandada de volta. A segunda tia ao lado, depois que a mãe de Su terminou de falar, assentiu repetidamente e olhou para Su Lian, dizendo, o mais importante para uma mulher é ser obediente. Depois que você for para lá, seu marido é o maior de todos. O que ele disser é o que vale. Você deve ser diligente, ter olhos para o trabalho e mãos para o trabalho. Não deixem que pensem que você é uma moça preguiçosa. Su Lian, que estava um pouco tímida, agora ouve sua mãe. E as palavras da segunda tia e acena com a cabeça muito seriamente. Enquanto isso, a terceira tia revira os olhos para a mãe de Su e para a segunda tia. Tudo o que vocês estão dizendo são bobagens.
Lia não é esse tipo de moça? Vimos ela crescer desde pequena, sempre foi diligente e capaz. Definitivamente não há problemas com isso. Em toda essa região, quem não elogia Liam? O importante é o filho. Liam precisa ter um filho rapidamente. Contanto que ela nos dê alguns filhos, não teremos medo de nada. Para o que a terceira tia disse, tanto a mãe de Su quanto a segunda tia acenaram com a cabeça repetidamente. Sim, não importa se o primeiro for uma menina, tenha outro filho no segundo. Contanto que você tenha um filho, não há nada a temer. Originalmente, Sulian ainda era tímida ao falar sobre ter filhos. Afinal, Sulian ainda é uma jovem solteira. Mas depois de ouvir, Sulian não pôde deixar de levar a sério e acenou com a cabeça seriamente. Eu vou. Sulian sente que seu homem não deveria ser o tipo de pessoa que causa caos em tempos de crise. Mas, além disso, este é o meu homem. Sulian definitivamente quer dar ao seu homem mais alguns filhos. Meu homem também disse para eu ter mais alguns filhos e morarmos juntos em uma grande mansão no futuro. Minha tolerância ao álcool é muito boa. Para ser preciso, é porque tenho um físico perfeito. Não fico bêbado facilmente, mas não resisto a 3 pessoas me convencendo a beber. No final, fiquei um pouco confuso. Espere. No final, foi Sulian que me ajudou a entrar no quarto. Sulian me ajudou a sentar no cangue. Então ela se agachou no chão para tirar meus sapatos e meias, parecendo uma mulherzinha. Depois de tirar minhas meias, ela trouxe a água quente que havia preparado ao lado e colocou em um banquinho para lavar meus pés. Eu não recusei. Nesta sociedade onde não há comida suficiente, é natural que as mulheres sirvam os homens. O feminismo não tem chance aqui. Falando nisso, por que eu quero me casar com Sulian? Será que é porque sou um velho tarado e só quero o rosto dela? Para ser honesto, 80% é por causa do rosto dela, mas a decisão final. Na verdade, existem outras razões, como os outros rótulos de Sulian, uma esposa e mãe virtuosa, trabalhadora e capaz, leal e imutável. Estas são as mais importantes. Falando primeiro de lealdade e imutabilidade, se não houver isso, mas sim volubilidade. Mesmo que ela seja bonita, eu não a traria para casa. Trazê-la para casa seria me colocar chifres todos os dias. E essa pessoa trabalhadora e capaz. Se não fosse assim, e sim preguiçosa. Como a mãe de Gal tingiu, eu absolutamente não quero. O que eu gosto são essas qualidades. Então, mesmo que o rei do céu venha, ainda terá que ser Sulian lavando meus pés. Sulian me servindo, sentindo as pequenas mãos macias de Sulian. Tendo bebido muito, estou um pouco inquieto. De repente, sorrindo, eu disse, querida, não deveríamos ir para a cama dormir. Sulian, que estava lavando meus pés naquele momento, ficou vermelha no rosto ao ouvir isso. Sem ousar me encarar, ela disse suavemente, irmão, espere até voltarmos para a cidade. Eu ficarei bem com o irmão. Não é conveniente em casa. Ouvindo isso, eu balancei a cabeça levemente, sem expressar decepção ou algo assim. Eu também não sou uma pessoa apressada. Esperar mais um dia é esperar mais um dia. Além disso, eu bebia agora, com medo de afetar o desempenho. Afinal, esse tipo de coisa não é apenas para Sulian. É a primeira vez dela, é a minha primeira vez também nessa situação. Eu também tenho medo de que, assim que eu entrar, eu saia. Isso seria muito vergonhoso. Imediatamente, eu balancei a cabeça e disse, ok. Depois que Sulian terminou de limpar meus pés, eu tirei minhas roupas e dormi profundamente. O Kang está muito quente hoje. Naquela noite, a mãe Su tirou de seus braços uma coisa comprida embrulhada em um pano vermelho e entregou a Sulian. Sulian, com um rosto estranho, pegou e, enquanto abria, perguntou curiosamente. Mãe, o que é isso? A mãe Su sussurrou no ouvido de Sulian. Você sabe que somos uma tribo de raposas, certo? Sulian piscou e disse, eu sei. Como ela poderia não saber? As orelhas de raposa branca em sua cabeça contavam desde a infância. Embora não seja muito útil, essa coisa não aumenta a audição nem nada. É uma característica atávica. Não podemos dizer atávica. Para ser preciso, é essa coisa. Ela nasce com isso. Essa coisa só pode ser trocada quando você descansa. Caso contrário, sempre estará lá. Mas Sulian também sabe desde pequena que é uma Agauzu. Não é nada de estranho. Muitas pessoas na aldeia também são Agauzu. Para ser preciso, é Kingyu Agauzu. Quando Sulian ficou confusa, a mãe de Su sussurrou no ouvido de Sulian.
Somos basicamente iguais aos humanos, mas há uma diferença, é quando estamos no quarto. Ei! Sulian olhou para sua mãe confusa, e sua mãe pensou. Já que Sulian se casou, não há nada que não possa ser dito. Então, ela continuou. Assim como os humanos às vezes ficam cansados durante o dia ou algo assim e não estão com vontade à noite. Não estão em boa forma. Mas nós somos diferentes. Nosso povo Agaúso usará o som do tambor. Mesmo que você se esforce a noite toda, estará revigorado no dia seguinte e até em melhor forma. Embora sejam apenas mãe e filha, a mãe de Su ainda se sente envergonhada ao falar sobre essas coisas. Sulian de repente entendeu o que sua mãe ia lhe dizer, e de repente ela corou. No entanto, algumas coisas devem ser ditas, mesmo com vergonha. Afinal, sua filha se casou. Não posso simplesmente não saber de nada, certo? Então a mãe de Su continuou, mas os humanos são diferentes. Veja, o genro é humano. Ele tem que trabalhar duro todos os dias. É inevitável que ele se sinta impotente. Quando você estiver cozinhando, adicione um pouco disso a ele, e é garantido que funcionará. Ao ouvir isso, Sulian disse com o rosto vermelho, essa coisa não terá efeitos colaterais, certo? Em relação às palavras de Sulian, a mãe de Su não pôde deixar de revirar os olhos para Sulian e disse, o que você está dizendo? Eu prejudicaria seu homem? Isso é algo muito nutritivo e único para nós, Agaúzu. Você não pode comprar isso nem com dinheiro. No entanto, coloque um pouco menos durante o jantar. Adicione apenas um pouco. Caso contrário, o genro ficará bem, mas você estará com problemas no dia seguinte. Sulian, com o rosto corado de vergonha, abaixou a cabeça e respondeu, entendi. Quando acordei, vi que Sulian já estava vestida e arrumada. Assim que saí, Sulian imediatamente se adiantou, sorrindo docemente para mim. Irmão, coma rápido, está quente para você na panela. Eu assenti, lavei o rosto com a ajuda de Sulian e sentei-me no pátio. Conversei com todos enquanto comia, e depois que terminei de comer, limpei a boca e olhei para o pai e a mãe de Su ao lado e disse, pai e mãe, então levarei Liam para a cidade, vamos primeiro obter nossa licença de casamento, e voltaremos para celebrar depois que nos estabelecermos. Vocês não precisam se preocupar em casa, Liam nunca terá uma vida difícil comigo. O pai e a mãe de Su assentiram repetidamente com alegria. Claro, Liam terá uma boa vida com você. Sua filha se casou tão bem, a família Su também está radiante e feliz. No futuro, eles andarão pela aldeia de cabeça erguida, afinal, seu genro é o jovem patrão da cidade imperial, sob o envio do pessoal da aldeia. Só quando cheguei à estrada oficial, montei no cavalo com Sulian e segui em direção à cidade imperial. Não há necessidade de pressa para voltar agora, vamos dar uma olhada na paisagem fora da passagem ao longo do caminho. Cheirar o cheiro fresco de esterco de vaca também é bom. Sulian, que estava sentado na minha frente, tirou um pacote de papel oleado da pequena bolsa em seus braços neste momento. Virou-se ligeiramente para mim e perguntou, irmão, você quer comer amendoim? Olhando para esses amendoins, achei um pouco estranho. Não eram aqueles que eu havia enviado de volta ontem? Sulian assentiu, um pouco envergonhada ao ser perguntada sobre isso. Mas ela me disse a verdade, afinal, este é seu próprio homem, nada pode ser escondido. Depois que Sulian terminou de falar, fiquei com o rosto sombrio. Eu pareci tão fraco ontem? Isso é demais, eu bebi muito ontem na mesa de jantar. E 2 tios, como é que no dia seguinte, minha sogra fez um pacote que ninguém queria? O que isso significa? Eu pareci muito fraco em algum lugar ontem. De repente, meu rosto ficou sombrio. Parece que terei que mostrar algumas habilidades reais esta noite. Eu preciso deixar Sulian saber o quão incrível eu sou, embora também seja minha primeira vez. Aqui Sulian vai pegar a certidão de casamento. Na verdade o casamento aqui é muito simples, basta escrever os nomes de ambas as partes. Escreva o endereço, a data e, em seguida, vá para o governo. Colocar uma marca d'água de flor de cerejeira novamente. Isso estará completo. Depois que tudo isso estiver feito, eu ficarei aliviado. Agora, essa Sulian é minha esposa. Ninguém mais pense em tentar nada. E Sulian está ainda mais aliviada. Com este papel, eu sou realmente a filha do irmão Yuan. Meu coração está em paz. Caso contrário, sempre sinto. É como se eu estivesse sonhando. É muito irreal. Depois de concluir os documentos, vou levar Sulian para comprar coisas primeiro. Comprar roupas de cama e coisas assim.
Também escovas de dente e outras necessidades diárias. Recém-casados? Naturalmente, temos que nos preparar. Depois de comprar, coloque as coisas no casarão primeiro. Então eu levei Sulian para comer fora novamente. Ainda um restaurante de carneiro. Agora são cerca de 4 da tarde. Coloco um grande pedaço de carneiro cozido na boca com molho de gergelim. Olhando para Sulian, que está escolhendo vegetais para comer na minha frente. Coma mais carne. Coma devagar, sem pressa. Vamos esperar o pessoal do pátio. Voltem do trabalho antes de voltarmos. Eu roubei essa Sulian, com a personalidade de Jishushi. Como ela poderia simplesmente desistir? Ela definitivamente vai causar problemas quando voltarmos. Vai ser um grande problema. Hoje à noite, tenho que fazer algo importante com Sulian. Quando essa pessoa está causando problemas do lado de fora da casa. Isso pode funcionar? Então, espere que todos voltem para o pátio e então causem um grande problema. Isso vai funcionar. Enquanto eu dizia, eu dei a Sulian. Adicionei um grande pedaço de carneiro. Coloquei na tigela de Sulian. Neste momento, Sulian já se considera completamente minha mulher. Acenou ligeiramente com a cabeça para mim docemente. Eu escuto tudo o que você diz, irmão. Eu acenei com a cabeça e continuei. Se voltarmos, então Giboda definitivamente vai causar problemas. Mas não tenha medo. Eu cuidarei disso quando chegar a hora. Além disso, eu quero fazer uma grande festa por 3 dias. Não deixe as pessoas do pátio saberem. Este lugar não é como a aldeia. Não há muitas coisas boas naquele pátio. Vamos fechar a porta e viver uma boa vida. Não deixe estranhos saberem. Sobre este ponto, não pense que Sulian é do campo. Mas ela é muito esperta. Além disso, Sulian definitivamente não é uma pessoa generosa. As coisas de sua própria casa. Sulian não quer que estranhos se aproveitem. Imediatamente, Sulian acenou com a cabeça repetidamente e disse: Eu ouço meu irmão. Como posso não mostrar isso? Ouvindo isso, eu não pude deixar de sorrir também. Sim, é para não mostrar. Se alguém perguntar, você diz que eu gastei 10 pratas para me casar com você, não diga mais nada. Sulian assentiu repetidamente, e então eu soube, além disso. No futuro, o irmão lhe dará 30 pratas por mês para despesas de subsistência, para comprar arroz e vegetais, etc. Eu irei comprar. Se não for suficiente, peça mais ao irmão, mas para outras pessoas, você diz que eu te dou por mês. Apenas 5 pratas serão suficientes. E depois que Sulian ouviu minhas palavras, ela acenou com as mãos em pânico. Irmão, eu não quero tanto dinheiro. É demais, alguns trocados são suficientes. Eu disse imediatamente, você não viveu na cidade, você não sabe. É muito caro viver na cidade. E Sulian disse apressadamente, mas mesmo assim, como é possível gastar tudo? Irmão, seu fim-lu mensal é apenas 36 pratas. Sulian sente que se ela pegar essas 30 pratas, ela realmente será esmagada pelas costas pelas pessoas da aldeia. Gastar 30 pratas por mês, isso não é o que os outros dizem. O que é uma esposa perdulária, uma raposa? Sulian é uma mulher raposa. Mas não quero que as pessoas digam isso. Sulian está determinada a ser uma pessoa. Uma boa nora elogiada. E quanto a essa rejeição de Sulian novamente, eu não ajustei para. Você não está sendo obediente? Sulian ficou surpresa, olhando para mim parecendo um pouco zangada. Então ela olhou para mim um pouco coquete e disse, não, irmão. Eu sempre ouço meu irmão. Vendo esta adorável pequena mulher Sulian, eu gosto dela do fundo do meu coração. E também sinto que o que dei antes não foi uma perda. Às vezes, as pessoas simplesmente veem. Quanto menos você quer, mais você quer dar. Quanto mais você quer, menos você dá. Sulian é assim. Eu quero dar a Sulian 50 pratas por mês para despesas de subsistência. No entanto, isso é apenas pensar. Porque, na verdade, não há muitos lugares para gastar dinheiro nesta sociedade. Este não é o planeta Terra. Existem tantos bens de luxo e assim por diante. Além disso, as pessoas mudarão. Eu também não quero estragar Sulian, embora eu sinta que Sulian não vai, mas também devo me precaver contra o inesperado. Então, fingi estar sério e disse, só me obedeça, você já se casou comigo. Isso significa que você é minha mulher. O que eu digo é o que vale. Não ouse me responder mais. As regras precisam ser estabelecidas. Nem mesmo bajular adianta. Nesta casa, o que eu digo é lei. Sulian ficou surpresa e respondeu apressadamente. Sim, irmão. Eu entendi. Irmão não está mais bravo.
Irmã sabe que errou. O coração de Sulian estava doce como se tivesse comido mel. Sulian percebeu que seu homem estava cuidando dela. Além disso, a mulher deve obedecer. Eu estava errada agora há pouco. Mas esse dinheiro... Sulian concordou em pegar, mas ainda não pretendia gastar consigo mesma. Ela planejava guardar. Para quando seu homem voltasse do trabalho, para economizar para ele comprar vinho e carne. Vendo como Sulian era obediente, um leve sorriso apareceu no meu rosto. Parei de me segurar. Então, eu a induzi. Tudo bem, tudo bem. Desta vez, vou te perdoar por me responder. Não me dê carne. Coma você mesma. Esta noite teremos muito trabalho. Sulian, que estava ocupada me dando carne, corou involuntariamente e não ousou me olhar. Com muita timidez, ela respondeu firmemente, entendi, irmão, coma mais também. A noite será de muito trabalho. Sim, esta noite o trabalho pesado será principalmente meu. Imediatamente, comecei a comer avidamente. No caminho de volta para o Sieyon, eu montei no cavalo segurando Sulia em meus braços e disse: não vamos mais organizar um banquete. Você sabe que seu irmão não tem paz nesta cidade imperial. As pessoas neste Sieyon não são boas pessoas e eu não quero causar problemas. Depois que nos estabelecermos por um tempo, voltaremos para a aldeia e faremos um banquete adequado. Com certeza faremos você brilhar. Sulian, brilhar não é tão importante, mas eu preciso brilhar. De qualquer forma, esta é a primeira vez que vou para o Lago Oeste. Eu tenho que montar um cavalo alto e exibir uma grande flor vermelha. E Sulian em meus braços assentiu repetidamente obedientemente. Eu farei tudo o que meu irmão disser. Logo, eu e Sulian vimos o portão do Sieyon. Os dois desmontaram e caminharam de mãos dadas em direção ao Sieyon. Nesse momento, todos no pátio ficaram chocados. O que está acontecendo? Por que você voltou com Sulian? E além disso, pelo que me disse, esses dois ainda se casaram. Justamente quando todos estavam atônitos, a porta da família Ji se abriu repentinamente. Em seguida, ouviu-se a voz um tanto estridente de Ji Xuxi, dizendo: "Oh, como voltou sozinha? Ontem ficou pensando em casa o dia todo, sabe quais são suas condições? E quais são as condições da nossa família Boda? Eu te digo, agora querendo entrar na porta da nossa família Ji. Não é tão fácil assim." O aparecimento repentino de Ji Xuxi fez com que todos procurassem a fonte do som. Nesse momento, Ji Xuxi, enquanto caminhava em direção a Sulian, gritava por todo o pátio: "Pessoal, venham ver, essa é a nora da nossa família", antes reclamando que faltavam algumas moedas. Agora Xuxi entendeu. Voltou. Ouvindo as palavras de Ji Xuxi, todos ficaram sem palavras. Nesse momento, Ji Boda, ao ver Sulian, ficou boquiaberto. Imediatamente correu até ela, dizendo: "Lian, você voltou." Todos, olhando para os olhos vermelhos de Ji Boda, pensavam secretamente que Ji Boda era realmente sem vergonha. Imediatamente, Ji Xuxi, irritada com a falta de ambição dele, puxou Ji Boda para trás de si, dizendo impacientemente: "O que você está fazendo? Volte para cá." E Ji Boda, nesse momento, também não aguentou mais. Quase começou a chorar, implorando: "Ai, o que você está fazendo? Mãe, Lian já voltou, não diga mais nada." E Ji Xuxi, com os olhos arregalados, disse: "Como assim, não diga mais nada?" Ela simplesmente fugiu. Nos fez perder a cara. Tem que aprender uma lição. Primeiro, vamos deixar claro. Pode se casar, mas o dote é de 5 moedas, não compraremos a máquina de costura. E Ji Boda, ao lado, estava realmente ficando desesperado. Por que sua mãe é assim? A pessoa já voltou. Por que ainda dizer essas coisas? Imediatamente, Ji Boda, em pânico, olhou para Sulian, explicando: "Lian, não se preocupe. Quando minha mãe se acalmar, tudo o que você quiser, eu te darei." Ji Boda nem tinha terminado de falar, e Sulian o interrompeu diretamente, dizendo: "Não precisa." Ouvindo isso, Ji Xuxi ficou radiante: "Eu não comprei mesmo." "Então é melhor ainda. Posso guardar esse dinheiro para me sustentar na velhice." Mas... A próxima frase deixou Ji Xuxi em pânico total. Sulian olhou para Ji Xuxi e disse diretamente: "Eu não vim procurar vocês, eu já sou casada, meu marido mora aqui." Nesse momento, eu saí do outro lado do cavalo e levantei ligeiramente a cabeça, dizendo: "Lia agora é minha esposa, não pensem mais nela, ela também não queria o dote da sua família." Que data de noivado! Eu não saí para falar o tempo todo. Por que não sair para dizer isso?
Eu só queria deixar Su Lian ver que tipo de pessoa é Ji Xuxi, se é como eu disse antes. Eu não estou enganando vocês, que Ji Xuxi e Ji Boda. Vendo eu, que surgiu de repente do nada, fiquei completamente perplexo, e também nesse momento. Tirei a certidão de casamento do bolso e mostrei para as pessoas no quintal. Hoje vim apenas para avisar a todos. Nós nos casamos. A partir de agora Su Lian é a mulher da minha família Lu, e também morará neste quintal. Por favor, cuidem dela no futuro. Vendo esta data normal, todos sentiram um aperto no coração. Este garoto é realmente implacável em fazer as coisas. Voltou com a certidão de casamento. E agora? Depois de mostrar a certidão de casamento, coloquei-a no bolso, para ser mais preciso, no espaço de armazenamento. Em seguida, olhando para a boca de madeira, continuei dizendo, Ji Boda ainda não foi transferido? Você viu agora, certo? Não pensem mais nisso. Nesse momento, Ji Xuxi entrou em pânico total, olhando para mim com os lábios tremendo, dizendo, não pode ser, isso não pode ser, você não pode fazer isso. Essa é a esposa da minha família Ji. E Ji Boda ao lado também entrou em pânico total, e rapidamente olhou para Su Lian ao lado, dizendo, Lian, como você pode se casar com ele? Você deve estar mentindo. Você deve ter sido enganada por ele. Ele não tem nada, nem mesmo paz. Tudo que ele tem é um cavalo. Lian, não se deixe enganar. Todos também assentiram repetidamente. Este cavalo não é tão bom quanto uma máquina de costura. Este cavalo no máximo pode ser montado por 10 anos e não vai mais servir. Uma máquina de costura é para a vida toda. Su Lian, vendo tantas pessoas dizendo que seu marido não é bom, imediatamente não conseguiu se conter. Segurando meu braço com as duas mãos, ela rapidamente gritou, eu sou a esposa de Yuan Jie, não falem mais. Eu simplesmente não gostei de Ji Boda. Yuan Jie não é um enganador. Eu simplesmente gosto de Yuan Jie. As palavras de Su Lian partiram o coração dos outros 3 homens da minha idade que estavam presentes. E agora, Ji Shu estava reunido com as esposas do pátio. Vocês que julguem. Buá, eu não quero viver mais, não quero viver mais. Os 3 velhos do pátio. Você olha para mim, eu olho para você, e de repente ficamos sem palavras. Esse garoto até resolveu tantas coisas de casamento. O que mais podemos dizer? E eu fiquei de lado coçando a orelha. Com uma expressão indiferente, ou vocês denunciem a polícia. É que o que eu fiz não é moral, mas não é ilegal. Neste momento, Ji Shu está apontando para mim rangendo os dentes. Você acha que eu não ouso? Bodá, denuncie a polícia. Seu pequeno monstro é culpado de vandalismo. E este Ji Bodá, no calor do momento, realmente saiu correndo. Ao ouvir isso, quase comecei a rir. Olhando para Su Lian ao lado, disse, irmão, não te disse que os 200 yuans de Ji Boda é o dinheiro do caixão de seu pai. Ji Boda é um operário, o salário de um mês é menos de 20 yuans. Su Lian acenou com a cabeça repetidamente e disse, sim. Então, levantei as sobrancelhas e olhei para todos e disse, então, eu menti? Enganei as pessoas? Todos ficaram em silêncio por um momento. Isso com certeza não aconteceu. No entanto, a questão principal é o encontro às cegas. Naquela ocasião, com certeza é preciso falar primeiro sobre as coisas boas. Você e eu revelamos tudo sobre a pessoa pelas costas, isso é imoral. Então, levantei uma sobrancelha e disse, então, acho que não sou imoral, mas sim um herói que ajuda os necessitados. Se não, deixaria minha esposa pular na sua fogueira. Neste momento, Ji Shu estava olhando para mim e me repreendendo com raiva. Você não é uma fogueira? Quantos bens você tem? Ousa comprar um cavalo. Você está confiando neste cavalo para enganar Su Lian. Venham todos julgar que tipo de palavras esse pequeno monstro está dizendo. E foi justamente neste momento que um grande grito veio da entrada do pátio. O que está acontecendo? Todos viraram a cabeça e viram Ji Boda trazendo alguns policiais. E depois de ver esses policiais, não pude deixar de ficar surpreso. Wang Ping. Ou seja, meu ajudante de estudos. Este Wang Ping também me viu e também ficou um pouco surpreso. Wang Ping naturalmente conseguiu perceber que eu estava brigando com uma mulher de meia idade, mas Wang Ping não me cumprimentou, nem me chamou de sobrinho. Depois que Wang Ping chegou, Ji Shu se ajoelhou diretamente e lamentou. Aiô. Hoje, grande vovô, você tem que decidir por mim. Ji Shu estava chorando tão miseravelmente. O coração de Wang Ping deu um salto. Será que esse sobrinho realmente cometeu assassinato e incêndio criminoso? Então, Wang Ping franziu a testa e disse, tudo bem,
diga o que aconteceu. Afinal, o que aconteceu? Então, Jishu é a família abençoada por Deus. Ele contou a história anterior intermitentemente. Neste momento, depois que Wang Ping entendeu as palavras de Jishu, então, ele ergueu as sobrancelhas e olhou para mim. O que está acontecendo? Diga de novo. Você não pode ouvir apenas uma pessoa sobre este tipo de coisa, e eu também contei tudo do começo ao fim. Jishu queria interromper no meio. Wang Ping o repreendeu diretamente com um olhar. Depois que terminei de falar, Wang Ping olhou para Jishu com raiva em seu coração e disse: as pessoas estão namorando livremente e até pegaram a certidão de casamento. Por que você está gritando aqui? O quê? Ela é sua nora? As pessoas foram à sua casa para um encontro às cegas, nem comeram. Nem receberam um envelope vermelho. Então ela se tornou sua nora? Se você gosta, é seu. Que tipo de pena é você? Levem-no embora. Tranque-o por uma noite. Isso é provocar confusão. Depois que Wang Ping terminou de falar, ele secretamente me piscou. Isso significa que vocês estão resolvendo as coisas hoje à noite. Ninguém vai incomodá-lo. Eu entendi tacitamente e mostrei um olhar de gratidão. Eu estava pensando em meu coração que da próxima vez eu teria que enviar algo bom para Wang Ping. As pessoas ao redor concordaram com as palavras de Wang Ping. Quem disse que não? Mas, será que exageramos em trancá-lo na prisão por uma noite? No segundo seguinte, Wang Ping mandou as pessoas levarem Jishu embora. Jishu estava gritando como um porco sendo abatido. Os tios no pátio viram que a situação não era boa e foram rapidamente persuadi-lo. Jishu já tinha essa idade. Quantos sofrimentos ele teria que suportar naquela prisão por uma noite? De qualquer forma, todos são vizinhos há tantos anos. No entanto, Wang Ping permaneceu impassível. Ele simplesmente acenou com a mão e disse: não, esse tipo de pena precisa receber uma lição. A sociedade está progredindo e nossos funcionários estão aplicando a lei imparcialmente. Vocês, o povo, também devem ser honestos e cumpridores da lei. Esse tipo de pessoa tem que receber uma lição. Então, Wang Ping arrastou Jishu para longe. E todos os outros balançaram a cabeça. Esquece, Jiboda merece uma lição. Nesse momento, observo todos ao meu redor, sorrio maliciosamente, todos se dispensem. Nós também vamos dormir, ainda não escureceu. Mesmo no campo não se dorme tão cedo, mas logo, todos entenderam. Com uma esposa tão bonita, e hoje é a noite de núpcias, claro que vão dormir cedo. Bah, que cara de pau. Depois de amarrar o cavalo, levei Sulian para casa. Ao abrir a porta, estava tudo meio bagunçado lá dentro. Até me sinto um pouco envergonhado. Antes eu morava sozinho, então deixava pra lá. Sulian não achou nada de errado nisso. Afinal, homens não se importam com essas coisas. Imediatamente, Sulian sorriu timidamente. Não importa, irmão, não é como se agora eu estivesse aqui? A diligência de Sulian não é fingimento, nem para me deixar uma boa impressão no primeiro dia de casada. Sulian é realmente diligente. Antes no vilarejo, era Sulian quem limpava a casa todos os dias. Sulian pegou uma bacia de água e rapidamente limpou a mesa no quarto. Meus 2 quartos são bem grandes. Mesmo que sejam apenas 2 quartos, ainda são maiores que as casas do vilarejo. Se eu esperar Sulian limpar tudo, isso vai demorar muito. Depois de pegar a roupa de cama nova que comprei do cavalo, eu a observo arregaçar as mangas. Sulian, que estava organizando tudo, disse: arruma a cama primeiro, coloque a roupa de cama nova, travesseiros e tudo mais. Sulian ficou surpresa, e então respondeu timidamente com o rosto corado: sim. Logo, Sulian arrumou a cama e colocou a roupa de cama vermelha novinha em folha. Eu joguei fora a roupa de cama velha, e depois que Sulian arrumou a cama, ela corou. Fechou as cortinas, fechou a porta e disse em voz baixa com um leve tremor: irmão, aquela noite foi realmente como uma brisa primaveril que chega de repente. Milhares de árvores florescem com flores de pereira. Na manhã seguinte, Sulian, vestindo a roupa de outono vermelha que havia comprado ontem, levantou-se silenciosamente da cama. Vestindo-se, olhando para mim dormindo profundamente ao lado, o amor nos olhos de Sulian quase transbordava. Assim que terminou de se vestir, Sulian não pôde evitar. Inclinou-se e me deu um beijo suave no rosto, antes de sair da cama silenciosamente, com um rosto cheio de timidez. É hora de preparar o café da manhã. Meu homem precisa trabalhar daqui a pouco, mas acabei de sair da cama.
Ao se preparar para se curvar para calçar os sapatos, um traço de dor involuntariamente apareceu no rosto de Sulian, como se estivesse pensando em algo. Sulian encontrou o pacote que havia trazido do campo ontem e pegou um dos itens embrulhados em um pano vermelho. Escondeu. Essa coisa definitivamente não pode ser comida pelo meu homem. Realmente mexe demais, desde pouco depois das 6 da tarde de ontem, até quase a segunda metade da noite. Embora eu seja uma mulher raposa e minha constituição física seja um pouco diferente da dos humanos, ainda assim, mexe demais. Se meu homem comece essa coisa de novo, Sulian aguentaria, afinal, a tribo raposa tem uma constituição física diferente da dos humanos. Mas Sulian temia que seu homem não aguentasse, algumas coisas ainda precisam ser controladas para que durem. Isso é o que uma esposa virtuosa deve fazer, depois de esconder as coisas. Sulian involuntariamente pensou no que aconteceu ontem à noite. Ao pensar nisso, o belo rosto de Sulian ficou vermelho de vergonha. O que aconteceu comigo ontem? Porque, uma vez na cama, me sinto como uma pessoa diferente. Sou eu mesmo? É tão embaraçoso. Meu homem não deve entender mal que eu sou esse tipo de mulher. Sulian estava preocupada com seu desempenho ontem à noite. Faria com que seu homem a entendesse mal, mas como membro da tribo raposa, Sulian sabia que era a tribo raposa. Que tem esse estado quando encontra sua pessoa mais amada, é incontrolável. Pensando nisso, Sulian corou e rapidamente balançou a cabeça para afastar os pensamentos. Preciso preparar o café da manhã rapidamente. Quando acordei atordoada, senti que estava vazio ao meu lado. Onde está minha esposa? Assim que me sentei, vi Sulian saindo de outro quarto, carregando o café da manhã e colocando sobre a mesa ao lado. Sulian, depois de me ver acordar, imediatamente sorriu docemente e disse: "Irmão, você acordou." Eu acenei com a cabeça. Sempre saímos para comer. Esta é a primeira vez que tomo café da manhã em casa, feito pela minha esposa. Depois de me ajudar a colocar os sapatos e meias, Sulian se levantou e olhou para mim com um sorriso doce. "Lave o rosto, irmão." Eu acenei com a cabeça, e depois de lavar o rosto sob os cuidados de Sulian, só então cheguei à mesa. Olhando para o café da manhã, Sulian então pegou uma tigela de macarrão feito à mão. Colocou na minha frente. "Irmão, coma isso." Eu dei uma olhada. Os pães de milho de Sulian, franzindo a testa involuntariamente. "Por que você não se serve um prato de macarrão?" Sulian pegou o pão de milho, e então sorriu para mim e disse: "A farinha branca em casa, acho que não tem muita. O irmão precisa trabalhar duro, o irmão come farinha branca, eu como farinha de milho, está bom. Isto também é muito bom, normalmente na aldeia comemos batata doce." Ouvindo esta frase de Sulian, eu me lembrei de repente: certo, esta família ainda não comprou comida sozinha. Ontem só pensei na esposa, esta casa são as coisas restantes de antes. Imediatamente acenei com a cabeça e disse: "Sim, hoje ao meio-dia você sai para comer em um restaurante, à noite eu compro comida e legumes, no futuro nossa família comerá farinha branca. Não coma farinha de milho. Quanto a este prato de macarrão na frente, não serei educado. Eu mesmo sofri, não tem jeito, eu realmente não consigo comer pão de milho. Não é que eu seja exigente, afinal eu vim do século XXI, da Casa das Flores. Não precisa falar dessa farinha de milho, pães, macarrão e outras farinhas brancas. Eu não gosto de comer este pão de milho feito de farinha de milho, eu realmente não consigo engolir." Eu terminei de comer ruidosamente, olhei para o relógio de parede, eram apenas 6h30 da manhã. Eu só começo a trabalhar às 8h, agora que tenho um cavalo, não preciso mais me preocupar. Olhando para Sulian comendo pão de milho e couve chinesa refogada, só então percebi: não precisa acordar tão cedo no futuro, eu só começo a trabalhar às 8h, você também pode dormir mais. Sulian ficou surpresa, e então acenou com a cabeça levemente corada. Ok. Falando sobre o que aconteceu ontem à noite, eu me lembrei novamente, eu realmente sinto que me casei com uma esposa que realmente me fez ganhar muito. Não existe essa frase, dama na cama. Na cama, minha esposa é uma combinação perfeita, até mesmo acima da média. Nossa, assim que o estado chega, aquele rosto confuso, cheio de charme. A principal é que depois que Sulian ativamente se aproximou, meu físico perfeito estava um pouco sobrecarregado. Pensando nisso, não pude deixar de olhar para Sulian ao lado e engoli em seco. Sim, ainda é cedo, vou fechar a porta. E neste momento, Sulian também sabia o que eu ia fazer, com um rosto cheio de timidez, olhando para o meu irmão biológico em plena luz do dia.
Su Lian diz isso, mas nenhuma mulher recusaria seu amado. A sua própria obsessão. Meio-dia depois, abro a porta. Renovado, vou ao estábulo buscar um cavalo, sem olhar para trás. Você descansa mais em casa. De qualquer forma, não há nada para fazer, durma mais um pouco. Irmão foi trabalhar. Não tem jeito. Quem mandou meu irmão ser tão forte? Su Lian estava corada. Timidamente parada à porta, olhando para mim suavemente e dizendo, irmão. Devagar na estrada. Depois que eu fui embora, Su Lian não foi dormir imediatamente. Embora tenha se agitado a noite toda ontem à noite, Su Lian também está um pouco cansada, mas esta casa ainda não foi arrumada. Ontem, só limpou a mesa e então foi puxada por seu homem para fazer aquilo. A casa de hoje está toda arrumada. Embora esta casa não seja tão boa quanto aquela grande mansão, quer mora um dia, ou mor por um ano, é a casa de sua própria família, então naturalmente tem que ser bem cuidada. Su Lian primeiro guardou os 30 yuans de prata que eu deixei para trás depois que parti, e então... Su Lian primeiro removeu as cortinas e também tirou muitas roupas que eu havia guardado antes e não havia lavado. Encontrei uma bacia grande para molhar primeiro, economizando trabalho na hora de lavar. Depois de terminar tudo isso, Su Lian pensou em algo novamente, com o rosto corado, voltou para o quarto e pegou uma grande toalha branca. Havia uma mancha vermelha brilhante nela. Segurando essa toalha grande, Su Lian foi rapidamente para a beira da piscina. Coloquei essa toalha grande na bacia, mas também neste momento. Pan Kai-je saiu do quarto, embora tenha sido apenas um vislumbre, depois de ver a toalha branca. Depois da marca vermelha brilhante, Pan Kai-je sentiu uma pontada no coração. Meu Deus, me mate logo! Neste momento, estou tocando em empregos estrangeiros no escritório de forjamento. Descobri que isso. Realmente não consigo continuar. À tarde, durante o intervalo, saio da oficina. Acendo um cigarro e fico um pouco preocupado. Ouvi dizer que você se casou, certo? Vi a operária da oficina ao lado se aproximando de mim. A dinastia da Zhou tem muitas operárias. A razão é que a população de toda a dinastia diminuiu drasticamente devido à guerra anterior. Agora esta dinastia está sendo reconstruída. É necessária muita mão de obra, então a corte imperial também lançou o slogan de que as mulheres podem sustentar metade do céu. Sempre sinto que este slogan é familiar, mas isso não é importante. O importante é que as operárias que podem entrar no departamento de fundição são, em sua maioria, de famílias ricas. Essas mulheres são mimadas desde pequenas, e com a mudança dos tempos, essas operárias são muito ferozes. Se você se atrever a ofendê-las, elas o levarão para uma oficina vazia e o despirão ali mesmo para ver o que acontece. Eu balancei a cabeça ao ouvir isso. Sim, como vocês sabem. Essas operárias pareciam orgulhosas. Claro que sabemos. Também sabemos que você roubou a esposa de Renji Boda. Você é muito mau, garoto. Quando vi essas pessoas se aproximando, meus olhos não puderam deixar de saltar. Sempre senti que essas pessoas tinham mais intenções e queriam me ver em apuros. No segundo seguinte, eu disse com uma expressão séria, eu e minha esposa nos apaixonamos à primeira vista. Amor livre. O amor livre é o mais popular nas cidades agora. Eles estão animados. Especialmente essas mulheres da cidade. Elas gostam mais disso. Além disso, Su Lian e eu originalmente. Com certeza, quando eu disse isso, a expressão dessas pessoas se tornou muito mais amigável. Elas franziram ligeiramente a testa e perguntaram, sério? Imediatamente, levantei as sobrancelhas e disse, claro, caso contrário, ela não estaria disposta. Eu realmente conseguiria roubar alguém para ser minha esposa? Não tenho medo de perder a cabeça. Depois de me ouvirem dizer isso, essas pessoas desistiram e levantaram as sobrancelhas. Vendo essas pessoas partirem, suspirei impotente. Sempre senti que essas pessoas tinham uma pequena tendência feminista. Quando terminei de fumar um cigarro e estava prestes a voltar para a oficina para continuar a vadiar, vi um grupo de pessoas vindo de longe. Os líderes familiares do campo de armadura de gelo estavam todos reunidos ao lado de uma pessoa. Eles estavam apontando e desenhando ao redor do campo de armadura de gelo, como se estivessem apresentando algo. E essa pessoa no meio estava acenando com a cabeça com uma expressão séria de vez em quando. Depois que essas pessoas se aproximaram, foi que eu vi essa pessoa. Para ser preciso, é a cor da manga dessa pessoa. Os funcionários da corte da dinastia da Zhou não usam mangas oficiais, exceto durante a corte ou em ocasiões formais, porque elas são compridas. É mais complicado de usar,
mas também pode ser visto pela gola. O cargo que essa pessoa ocupa é importante. Como o menor dos cargos, como o chefe do campo de armadura de gelo ou um funcionário do governo. As mangas são azuis, enquanto as do nível do diretor do departamento de fabricação são brancas. Claro, existem oficiais ainda maiores, cujas mangas são vermelhas, mas mangas vermelhas. Pessoas comuns podem nunca ver em suas vidas, são figuras realmente importantes, como as brancas. Basicamente, é o nível mais alto que as pessoas comuns podem ver, e a pessoa no meio tem mangas brancas. Aqueles casacos azuis ao redor são todos líderes de campo do campo de armadura de gelo. Esta manga branca não é o diretor. Não sei quem é, mas deve ser um grande líder, em breve. Essas pessoas dobram a esquina e vão para outro lugar, um líder tão grande. Por que de repente está na oficina? Estou um pouco curioso. Por acaso vi Giboda voltando de lá. Giboda e eu estamos na mesma oficina. Para começar, ainda sou o tio mestre de Giboda. O que aquele grande líder está fazendo? Nesse momento, Giboda caminhou até mim, agarrei Giboda e perguntei, e Giboda neste momento olhou para mim com os dentes cerrados e disse, por que eu deveria te contar? Giboda está morrendo de raiva de mim. Esta manhã, ouvi pessoas no pátio dizerem que houve movimento em minha casa no meio da noite passada, quando ouvi esta frase. O coração de Giboda estava quase partido, e para Giboda assim, acendi outro cigarro enrolado. Si Xiao disse com um sorriso falso, não dissemos que da próxima vez te apresentarei uma garota adequada? Quando você vem? Ouvindo isso, Giboda olhou para mim com cautela. O que você quer fazer? E eu soltei uma baforada de fumaça, sorrindo sem vergonha. Não estou fazendo nada, só estou perguntando. E daí? Minha esposa é tão bonita. Você ainda está preocupado que eu roube sua esposa? Giboda, é claro, não tem medo de que eu roube sua esposa, mas Giboda tem medo desse cara imoral na frente dele. Você vai arruinar sua nova esposa de novo? Olhando para meu olhar sorridente e barato, Giboda estava tão zangado que quase vomitou sangue. Finalmente, ele cerrou os dentes. Eu passei agora há pouco e os ouvi dizer que vão estudar o Xuelong e ao Rikai. Depois de falar, Giboda entrou apressadamente na oficina, e eu estava fumando do lado de fora. Depois de ouvir as palavras Xuelong e ao Rikai, de repente fiquei pasmo. Que nome familiar! Depois de pensar um pouco, joguei o cigarro de repente, em seguida, peguei do meu espaço de armazenamento. Peguei o artesanato que o sistema me deu da última vez e abri a primeira página. Era precisamente o método de produção de Xuelong e ao Rikai. Neste momento desci do cavalo e gritei em direção à minha casa, Sulian, saia e pegue as coisas. Seu homem comprou comida e voltou. Minha vida é boa, deixem que todos no quintal ouçam. Todos estão olhando pela janela para fora. Quando viram meus 10 couves chinesas, ficaram pálidos. Você ainda está gritando tão alto, pensei que você tinha comprado meia paleta de porco. Você só comprou 10 couves chinesas. Por que está gritando? Pobre Sulian preocupada. E Sulian neste momento saiu correndo da sala. Depois de me ver, ela ficou cheia de alegria. Irmão, vou pegar as 10 couves chinesas e levá-las para dentro. E Sulian queria pegar outro saco grande de cânhamo, mas quando estendeu a mão para pegar, sentiu que algo estava errado. É muito pesado. Depois de carregá-lo de volta para a cozinha, Sulian abriu e olhou. Uau, meu homem comprou meia paleta de porco, um saco de farinha branca e um saco de arroz. Há também vários vegetais e uma cesta de ovos. Acabei de colocar as 10 couves chinesas. Vi Sulian ao lado carregando o saco de cânhamo de volta. Caramba! Este saco tem mais de 50 quilos. Minha esposa não teria um físico perfeito, certo? Irmão não te enganou, certo? Vamos comer coisas boas todos os dias no futuro. Olhei para Sulian, levantei as sobrancelhas e sorri. Tantas coisas boas. Onde Sulian já viu isso? Neste momento, Sulian disse com um sorriso no rosto, irmão, descanse. Eu definitivamente vou descansar. Este cavalheiro fica longe da cozinha. Eu definitivamente não vou ajudar a cozinhar. Além disso, por que alguém encontra uma esposa? Não é para servir a si mesmo? Então, eu também concordei. Cozinhe o arroz e faça um ensopado de costelas. Você pode preparar os acompanhamentos sozinho. Sulian assentiu repetidamente com alegria. Sim, entendi, irmão. Vá descansar. Eu canto uma música e movo um banco para você. Saiu e colocou na porta de casa para evitar que alguém viesse sem avisar. Se vierem para sua casa, ver tantas coisas para comer não seria bom. E neste momento,
Sulian viu todas essas coisas na cozinha e ficou muito feliz. É como um soldado vendo uma boa arma, um estudioso vendo. Cheio de alegria com obras clássicas. Imediatamente começou a se ocupar, e eu já estava deitado do lado de fora da porta. Usando a lâmpada espiritual na moldura da porta de sua casa, olhando para o artesanato em minhas mãos. Vou aprender o método de fazer a cinta de dragão de neve de Rikai. E esta minha cena. Depois que os outros no quintal viram, não puderam deixar de murmurar com desprezo. Que tipo de comportamento é esse? Agora que está em casa, mesmo que não saiba cozinhar, não pode ajudar a acender o fogão? Só sabe intimidar Sulian para acender o fogo, não é? Em pouco tempo, Sulian saiu com um pequeno prato em uma mão e uma garrafa de vinho na outra. E um pequeno copo de vinho, colocado na pequena mesa ao meu lado. Neste pequeno prato está amendoim frito recém-preparado por Sulian. Sulian se agachou ao lado da mesinha e me serviu vinho. Depois, ela me olhou docemente e sorriu. Irmão, coma alguma coisa primeiro. Vamos jantar mais tarde. Olhei para a bela esposa, obediente, agachada ao meu lado e de repente me senti acostumado. Não pude deixar de estender a mão e esfregar a cabeça de Sulian, sorrindo. Que boazinha. Sulian disse com o rosto corado. Irmão, vou cozinhar agora. Neste momento, o irmão Pankai, que estava prestes a começar a trabalhar, viu esta cena e sentiu um turbilhão em seu coração. Enquanto isso, eu estava na cadeira de balanço, cruzando as pernas e olhando para o irmão Pankai, dizendo: Ó, indo para o trabalho noturno. O irmão Pankai não queria me dar atenção, mas de repente viu minha pequena mesa. Amendoim fumegante, com uma expressão confusa. Você ainda consegue comer amendoim? Ergui uma sobrancelha. Sim, peguei na casa do meu sogro. Eu não tinha intenção de dividir alguns amendoins com o irmão Pankai. E depois que o irmão Pankai ouviu isso, quase explodiu de raiva. Bom, seu canalha. O sogro no campo não apenas casou sua filha com você, mas você também engana as pessoas para comer e beber. Como o amendoim é caro, mais caro que a carne, é fácil para as pessoas do campo economizarem algum dinheiro? De repente, o irmão Pankai sentiu que estava sem ar novamente, bufou friamente e se virou para sair. Murmurando o quê? Não é só porque encontrei uma boa esposa? Eu também vou encontrar uma no futuro. Vou deixar você murmurar. Em pouco tempo, Sulian saiu para me chamar para jantar em casa. Eu balancei a cabeça, guardei o xadrez em minha mão e caminhei em direção à casa. E Sulian estava com o rosto cheio de felicidade, guardando meus copos de vinho, amendoim e mesa. As pessoas no quintal da minha casa, que sempre prestam atenção, viram isso e soltaram outro insulto silencioso. 2 couves chinesas podres. Por que está girando? Como um patrão. Que trabalho ainda não suja as mãos. Criatura desgraçada. Depois que Sulian arrumou suas coisas para voltar para casa, imediatamente fechou a porta, puxou as cortinas que acabará de lavar hoje e então. Sulian também se sentou ao lado, olhando para esta mesa cheia de pratos que ela mesma fez. Sulian está realmente morrendo de felicidade. Que tipo de vida de conto de fadas estou vivendo? Tem arroz, tem carne. E também legumes. Sulian não conseguiria sonhar com essa vida. Eu não tenho tantos sentimentos. Eu acho que isso é capim de galinha. No futuro, nossa família deve comer de acordo com este padrão. Depois de beber um gole da sopa de costela que Sulian me entregou, meus olhos brilharam. O sabor é realmente bom. As pessoas desta aldeia não comem carne 2 vezes por ano. Eu ainda estava com medo de que Sulian não soubesse cozinhar. Não esperava que ficasse tão delicioso. Tem um pouco do sabor de um restaurante de fora. Ouvindo o elogio de seu homem, Sulian sorriu alegremente. Meu segundo tio é cozinheiro. Quem se casa nas redondezas, meu segundo tio vai ajudar a cozinhar. Eu também costumo ir ajudar, então também sei. Eu balancei a cabeça repetidamente e disse: para comer na sua frente. Agora Sulian estava com medo de que seu homem não comesse o suficiente, então ela comeu pequenos bocados. Ela se apressou para que seu homem comesse primeiro. E depois de estar bem alimentado, olhei para minha esposa perfeita. Muito satisfeito. Então eu olhei para Sulian, que estava comendo, e disse: quando voltei agora, vi que havia acabado de abrir uma loja de departamentos no portão da cidade. Quando você terminar de comer, eu levo você para dar uma volta e comprar algumas roupas novas para você. Eu descobri que Sulian voltou a usar as roupas de antes. Acho que era porque ela estava com medo de que, ao trabalhar em casa, ela sujasse o casaco ou algo assim, então ela não estava disposta a usá-lo.
Então compre mais alguns. Ao ouvir isso, Sulian levantou a cabeça um pouco atordoada para me olhar. Vai gastar dinheiro de novo. Voltando a si, Sulian disse apressadamente: Irmão, eu tenho roupas novas. Não preciso usar roupas tão boas em casa. Vou sujá-las quando estiver trabalhando. E eu levantei as sobrancelhas e disse: Claro que você tem que usar roupas bonitas em casa. Se você usar roupas bonitas, você ficará ainda mais bonita. O irmão vai gostar ainda mais de você. Por quê? Você não quer que o irmão goste ainda mais de você. Ao ouvir isso, o rosto bonito de Sulian ficou vermelho. Imediatamente, ela disse com um pouco de mimo: Eu quero que o irmão sempre goste de mim. Após o jantar, Sulian, com um rosto feliz, segurou meu braço, e os dois saíram do pátio. Não esperava que isso desaparecesse depois do jantar? E as pessoas neste pátio me veem à noite. Ainda sair para passear, com rostos de desgosto. O que você tem para desaparecer? Em casa só sobrou farinha de milho e repolho. Coma e vá dormir, para não acordar rindo no meio da noite. Todos pensavam com raiva. Caminhando até o pátio do meio, vi Kouyan saindo com algo na mão. Será que ele vai trabalhar? Ele vai ao restaurante preparar a comida para as 5 da noite. Kouyan, depois de me ver com Sulian. Kouyan não se incomodou em me dar atenção, mas olhou para Sulian, um pouco hesitante e tímido. Irmã mais velha está saindo. Ei, não. O que você quer dizer? Você não consegue me ver, um homem vivo tão grande. Você está falando com minha esposa. Sulian também não esperava que Kouyan de repente perguntasse a ela. Depois de um momento de espanto, Sulian, que estava segurando meu braço, acenou com a cabeça repetidamente. Sim, você também está saindo. Kouyan acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. Depois de me lançar um olhar de desgosto, ele simplesmente saiu rapidamente. Kouyan realmente me odeia até a morte. Esse patife se casou com uma esposa tão boa, mas é tão terrível. Se Sulian fosse sua esposa, ele definitivamente não deixaria Sulian fazer nenhum trabalho. Ele faria tudo, cozinhar e cuidar da casa. É uma pena Sulian se casar com esse patife. Eu olhei para as costas de Kouyan com um rosto sombrio. Se eu não pudesse ver a etiqueta abaixo da classificação de Kouyan com a etiqueta cumpridor do dever, eu realmente queria agarrar Kouyan e perguntar: Você está de olho na cunhada? Depois que Kouyan se afastou, Sulian olhou para mim com um rosto estranho. Irmão, quem é esse tio? Por que ele me chama de cunhada? Embora Kouyan estivesse longe, ele ainda podia ouvir as palavras de Sulian. Assim que Sulian disse isso, Kouyan cambaleou e quase caiu no chão. Ouvindo as palavras de Sulian, também achei engraçado e então disse: Não te apresentei ontem? Ele mora na casa do velho Kou no pátio do meio. A família tem um restaurante. Sulian balançou a cabeça um pouco confusa. Não me lembro. Havia muita gente ontem. Havia tantas pessoas em volta ontem. E hoje ela está tão impressionada. Sulian não se lembra de ninguém. Ela só se lembra de San Hernian do quintal hoje. E eu continuei com um pouco de diversão. Além disso, ele não é tio, ele é 2 anos mais novo que eu. Tem 19 anos este ano. Chamar você de cunhada não é problema. Sulian ficou atordoada. Esses 19 anos. Por que ele parece ter 39 anos? Na rua, Sulian está de braços dados comigo. Cada um com um pedaço de bolo na mão, comprados na barraca agora há pouco. Os dois comendo. Enquanto caminham em direção à loja de departamentos recém-inaugurada, Sulian observa a multidão esparsa na rua, sob os postes de luz. Um pouco distraída. Quando ela veio alguns dias atrás, Sulian achou esta cidade de Huang terrível. A sensação de estranheza de repente chegar a um lugar novo já se foi há muito tempo. Ela estabeleceu um lar na cidade de Huang e se casou com um homem tão bom. Agora, olhando para a cidade de Huang, ela não a acha mais terrível. Em vez disso, ela se sente muito confortável. E tudo isso por causa do homem dela. Pensando nisso, Sulian não pôde deixar de apertar a mão de Jade em meu braço, com medo de perder seu homem. Ao mesmo tempo, um grupo de operárias andando juntas se aproxima não muito longe. Este grupo de pessoas está rindo e conversando, vestindo roupas da Birro de Têxteis, o que deixa Sulian um pouco curiosa. Parece que meu homem também tem essas roupas. Quando vi este grupo de operárias, de repente pensei em uma coisa. Que tal? No segundo seguinte, olhei para aquelas mãos. De braços dados comigo, uma mão segurando o bolo tão fofa e curiosa. Sulian, que está olhando ao redor, sorri e diz: Esposa, você quer trabalhar? Ah, Sulian me olha estranhamente. Trabalhar?
Eu hesitei por um momento e então sorri, quer dizer, trabalhar. Como irmão. Ao ouvir isso, os olhos de Sulian brilham. Claro que quero. Neste momento, além da alegria, Sulian está um pouco preocupada. Mas, irmão, eu não sei fazer nada. Vendo que Sulian parece estar disposta, eu imediatamente sorri. Não importa, você não precisa saber fazer nada lá dentro. Todos os dias você só precisa apertar parafusos. Além disso, haverá um mestre para ensiná-la. Deixar Sulian entrar na fábrica. Eu realmente não estou nem um pouco preocupado. Primeiro, a atmosfera social atual é muito positiva e além disso, há muitas operárias na fábrica. E as operárias não são como os operários. Você não gosta de mim. Não gosto da sua cara. Essas operárias estão todas juntas, como hoje. As valentonas que eu vi. Então mesmo que minha esposa seja tão bonita, não estou nem um pouco preocupado. Se eu tivesse que me preocupar com alguma coisa, seria com a possibilidade da minha esposa aprender com as feministas valentonas e voltar para me dar uns socos. Mas pensando bem, a personalidade de Sulian é tão dócil que isso é absolutamente impossível. Além disso, tenho confiança em mim mesmo. Não sou como aqueles caras da D1 que comem o resto do morango da esposa e casca de melancia, uns retardados com cara de cachorrinho medroso. E depois de ouvir minhas palavras, Sulian acenou com a cabeça, um pouco ansiosa, e disse, se eu puder ir, então eu vou. De qualquer forma, os negócios da família estão quase todos feitos. No futuro eu vou trabalhar e sair do trabalho com meu irmão. Olhando para a obediente Sulian, eu sorri. Vamos. Vou te levar para comprar roupas. No futuro, seguindo o irmão, você nunca vai ficar sem roupas. Entendeu? E Sulian se agarrou a mim, animada. E acenou com a cabeça repetidamente, dizendo, eu sei que o irmão me ama mais. Olhando para uma esposa tão obediente. De repente senti um pouco de dor no coração. Minha esposa é tão ingênua, me sinto um pouco mal por enganá-la. Depois de pensar, peguei a mão de Sulian e caminhei rapidamente em direção à nova loja de departamentos. De qualquer forma, tenho que comprar algumas roupas extras para minha esposa. A loja de departamentos na torre da cidade é nova, e a decoração interna é muito elegante. Sulian nunca tinha estado em um lugar tão chique, então inevitavelmente se sentiu intimidada. No entanto, na minha opinião, essa coisa é como a área rural urbana da minha época. Peguei Sulian e entramos. Era um cara rico. A aliança nos recebeu calorosamente. Finalmente, comprei um novo conjunto completo para Sulian, da cabeça aos pés, gastando cerca de 30 moedas. Como da última vez, dei uma volta. E descobri que não havia meias pretas ou brancas aqui, o que é uma pena. Afinal, com as pernas brancas e bonitas da minha esposa, coxas de vento e chuva, especialmente aqueles tornozelos sensuais, se ela usasse meias pretas para brincar comigo à noite, eu não conseguiria dormir a noite toda. No entanto, pensando bem, usar esse tipo de roupa não é apropriado hoje em dia. Depois de comprar roupas para Sulian, saímos da loja de departamentos em direção à casa dos Funk. Não sei como estão as duas lojas que aluguei da última vez. Vou dar uma olhada. Sulian carregava as sacolas grandes e pequenas com um rosto feliz, seguindo-me. Aprendeu com a lição da última vez. Sulian não ousava mais dizer que não queria nada. Seu homem é dominador. Sulian estava apenas pensando que seu homem era tão bom para ela, e além de ser ainda melhor para seu homem, como mais ela poderia retribuir? Afinal, como mulher, ser boa para seu homem é algo natural. Sulian pensou e repensou, e só conseguiu pensar em cuidar ainda melhor de seu homem no futuro. Chegando à casa dos Funk, antes mesmo de ir ao escritório de administração dos Funk, Sulian apontou para uma loja à frente, um pouco animada. Irmão, olhe rápido, nossa loja abriu. Para ser honesto, eu quase não me lembrava da localização exata de nossas duas lojas, especialmente à noite, com todas aquelas luzes piscando. Deixava as pessoas tontas, mas Sulian se lembrava muito bem, afinal, era a loja dela. Segui a direção que Sulian apontava e, com certeza, era uma loja recém-inaugurada vendendo amendoim e nozes. O negócio parecia bom, então fiquei aliviado. Se o negócio está bom, minha loja poderá ser alugada continuamente e eu poderei receber aluguel constantemente. Fui ao escritório de administração dos Funk e recebi o dinheiro diretamente. Foi mais do que eu esperava. Quando recebi o dinheiro, Sulian estava ao lado, observando, vendo as 4 pilhas de barras de prata embrulhadas em papel vermelho sendo colocadas no bolso de seu homem. Sulian não podia estar mais feliz.
No caminho para casa, vi um salão de beleza. Originalmente, eu queria levar Sulian para fazer um permanente, mas pensei melhor e desisti. Principalmente porque o cabelo de Sulian é realmente muito bom. Preto, liso e brilhante. Especialmente porque sempre acho que quando Sulian levanta o cabelo e o prende atrás da cabeça, revelando aquele pescoço de cisne sensual, ela tem uma espécie de ar de senhora rica. Essa aura de senhora rica combina muito com a Sulian de agora. Afinal, Sulian é minha esposa, então não é como se ela já fosse uma senhora rica? Além disso, Sulian é o tipo de mulher que é bonita e incrivelmente digna. Se ela fizesse um cabelo ondulado, não teria o mesmo efeito. Além do mais, não temos que fingir ser pobres? Falando em fingir ser pobre, olhei para Sulian, que estava de braços dados comigo, com um rosto feliz, e disse, a propósito, use essas roupas bonitas em casa no futuro. Vista-se de forma deslumbrante, para que o irmão fique feliz quando voltar do palácio. Entendeu? Sulian ficou atônita por um momento e depois assentiu com um rosto cheio de timidez. Entendi, irmão. Depois, também soube que essas roupas. Se alguém perguntar, diga que trouxe da casa da sua mãe. Sulian hesitou por um momento. E então assentiu. Sulian entende o que quero dizer, mas... Sulian sente um pouco de pena no fundo do coração. Sulian realmente quer usar essas roupas bonitas e esperar que os outros perguntem. Ela dirá orgulhosamente a eles que foram compradas pelo marido. Sulian está se sentindo orgulhosa agora. Mal posso esperar para que todos saibam que ela se casou com um bom homem. Mas Sulian também entende que isso é muito ostentoso e facilmente desperta a inveja dos outros, e finalmente assentiu. Então sorriu docemente e disse, entendi, irmão. Voltando para casa, fechou a porta e descarregou toda a sua raiva.